Hoje nós temos um momento todo especial aqui dentro da programação Despertai. Para mim é um prazer e confesso que eu vou ter que segurar em alguns momentos as lágrimas, porque nada preparado, nada avisado previamente, mas nós queremos aproveitar esse momento aqui para ouvir um pouquinho mais do testemunho de vida, do testemunho da história do nosso querido presbítero Gabriel Oliveira. Ele que está sempre aqui atrás das câmeras há mais de 10 anos em Curitiba, fazendo os trabalhos da obra de Deus, sempre o nosso entrevistador oficial aqui da igreja. Ele sempre está aí conversando com as pessoas, entrevistando os irmãos de todo o Brasil que vêm para as convenções. E hoje nós queremos, em nome de Jesus, ter um momento aqui com o nosso querido presbítero Gabriel, que os irmãos acompanham, que ouve pelo rádio, que ouve pelo YouTube, pelas redes sociais, no altar da igreja, pregando nas congregações de Curitiba, mas que os irmãos não conhecem assim a fundo detalhes da vida dele. Ele não é muito de falar, ele é um tanto quanto reservado na sua vida pessoal, mas nós queremos aproveitar esse momento, se não é pedir demais, presbítero Gabriel, e saber um pouquinho mais da sua vida. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, pastor Jefferson, diácono Joel, cooperador Matheus Freitas aqui no estúdio e os amados que nos acompanham neste presente momento. Eu confesso, pastor, que a gente está aqui com o coração batendo mais forte, porque é tão diferente, né, a gente chegar aqui, entrevistar os irmãos, né, conversar com os irmãos, e quando a gente está nessa posição de sendo entrevistado, o coração bate mais forte, as pernas tremem um pouquinho, mas vamos lá, pastor. Pois é, com muito prazer, com muita alegria, ele sentiu um pouquinho do que a gente sente, né, o que ele já fez com a gente. Muitas vezes entrevistando grandes homens de Deus, que já sentou aqui ao lado do presbítero Gabriel, e ele desenvolveu um trabalho bonito, entrevistando, conversando com essas pessoas. E nós vamos agora. Tudo preparado, irmão Gabriel? Como é que tá? Tudo pronto? Para nós falar um pouquinho, relembrar momentos assim maravilhosos da sua vida, da sua história? Pois é, pastor, estamos aqui enquanto o senhor comentava comigo, né, que nós iríamos fazer esse momento aqui de entrevistas. Passou como que um flash rápido na cabeça, assim, né? Num momento só, eu fico maravilhado como que a nossa mente consegue resgatar alguns detalhes, e a gente lembra até de coisas que a gente não lembrava mais, mas que marcaram de alguma forma a nossa história, né, pastor? Verdade, presbítero Gabriel. Queridos e amados irmãos, vocês que vão acompanhar, que estão acompanhando ao vivo, posteriormente vão acompanhar, não sei que horário, de manhã, tarde, noite, mas sempre que puder, compartilhe aí esse link, mande para mais pessoas, porque com certeza vai ser de muita edificação para a sua vida. Presbítero Gabriel, como foi então a sua primeira infância? Você nasceu em qual cidade? Como foi as primeiras lembranças que vêm na primeira infância de um garoto? Como foi a sua vida? Como foi a sua chegada? E como foi o seu primeiro contato com o Evangelho? São duas questões aí de início, né? Uhum. O seu contexto histórico da sua vida, a sua família, de que família, em que cidade você nasceu, e como foi o primeiro contato com o Evangelho. Fique à vontade. Pastor e irmãos, os primeiros 19 anos da minha vida eu vivi em todo o tempo na minha cidade natal, né, que é a cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Eu nasci lá, eu acredito que o pastor deva conhecer o Hospital São Lucas, né, em Montes Claros, no dia 9 de março de 94, às 11h30 da manhã. Eu sempre conversava com a minha mãe, né, sobre esses detalhes, então ficam marcados assim na nossa mente. E eu vim, pastor, de uma família grande. A minha avó teve 27 filhos e ela tinha um terreno... Não, peraí, Gabriel, eu vou interromper. Eu vou interromper, porque ela teve quantos filhos? 27 filhos, pastor. Meu Deus, olha o contexto, irmãos. Ele nasceu no ano de 1994. Uhum. Ele lembra do horário, 9h30 da manhã. Foi o horário que ele nasceu no Hospital São Lucas. Eu tive a oportunidade de conhecer esse hospital, porque meu pai ficou internado nele algumas vezes, porque era referência para o coração. Ele era referência para o coração, inclusive colocou marca-passo na época lá. Então a nossa história vai se cruzar em alguns momentos. É verdade, pastor. Não tem como. Então a sua avó, ela teve 27 filhos. 27 filhos. E quando a gente fala de 27 filhos, nem precisa falar que era uma família pobre, né?
A gente já entende. Não precisa falar. E a minha avó, ela tinha um terreno, até hoje, esse terreno lá, né, na Rua Democrata, no bairro Alterosa, em Montes Claros, 199. Era um terreno grande e era dividido no meio. De um lado morava o meu tio com a família dele, e nesse terreno da minha avó, morava mais 4 famílias, né, de filhos, e eu e a minha mãe, nós morávamos dentro da casa da minha avó, literalmente, porque a minha mãe, ela foi mãe solteira, né, então, nos seus 27 anos de idade, né, a minha mãe engravidou, foi quando ela me deu à luz, e a gente acabou morando na casa da minha avó, porque a minha mãe, na realidade, ela teve um caso com meu pai, ela ainda não conhecia o Evangelho de Cristo Jesus, ela veio conhecer a Cristo posteriormente, um tempo depois, então ela acabou sendo mãe solteira, e por consequência disso, eu passei toda a minha infância vivendo ali na casa da minha avó, pastor. Então, totalmente diferente do que a gente imagina. Você imagina um ambiente, um quintal aí com pelo menos 5 famílias? Praticamente isso, né? Mais 5 4 famílias. pessoas ali com... 4 pessoas naquele famílias. quintal. A avó dele teve 27 filhos. A mãe dele, já com 27 anos, ainda sem conhecer o Senhor, teve um caso. Então, não era um relacionamento assim consolidado que a sua mãe tinha com o seu pai. Foi algo que aconteceu. Foi algo que aconteceu, e a minha mãe, ela já me mostrou muitas vezes, né, algumas fotos dessa época da gravidez, inclusive, porque a minha mãe fumava bastante, né? Minha mãe fumou muito tempo mesmo. Ela era fumante, então? Ela era fumante e fumava muito, bebia também, né? Quando a minha mãe me deu à luz, ela já não tinha mais o vício da bebida, né, mais do cigarro, né? Ela ainda fumava bastante, então eu nasci nesse ambiente, né? Não tinha ninguém cristão ali, exceto uma tia minha, que eu vou comentar posteriormente, né? Que eu digo assim, era a coluna da família, né? Que foi inclusive por intermédio dela que a gente veio a Cristo. Mas tirando a minha tia, que morava ali, inclusive na casa mais simples do quintal, né? Na casa mais simples do quintal, todos viviam completamente longe dos caminhos do Senhor e distante do Evangelho, pastor. Quando você fala de uma vida distante, imagina ali umas 4 pessoas, 4 famílias naquele quintal. É uma família extremamente grande, porque eu vim de uma família que teve 16 filhos, a minha avó. Era muita gente. Uhum. Eu sei o que é uma casa cheia. Eu sei o que é uma família grande. Mas 27 é coisa que eu não sabia, não tinha nem noção. E o presbítero Gabriel nasce num contexto em que a mãe antes bebia, agora então não bebe mais, mas continua nos vícios do cigarro, com certeza das festas, dos ambientes assim devassos, e nesse ambiente você nasce. É um ambiente que até hoje, pastor, eu falo com os irmãos que eu fico sem compreender a graça, né? Porque é um ambiente assim, onde eu vi muitos vícios, né? Eu posso falar isso aqui de forma muito aberta, porque a gente via prostituição, né, reinante. A gente via uma confusão muito grande, porque, assim, embora a família da minha avó fosse grande, nunca foi uma família que teve muita paz. Até hoje eles são assim, brigam muito entre si, né? Mas eu já vi agressões do tipo assim, como a minha avó era daquele modo antigo, ela tinha fogão a gás, mas usava o fogão a lenha. Ela não usava geladeira, o leite era esquentado com sal, sabe? Aquele método bem antigo. Então, eu me lembro de lascando lenha para minha avó, né? Porque ela já estava de idade, ajudando ela a lascar lenha e todas essas coisas. Então, eu presenciei situações assim, de ver, por exemplo, tio meu pegar o machado e avançar para cima da minha mãe, né? Então, a gente cresceu nesse ambiente completamente assim, avesso às coisas de Deus e ao Evangelho. Eu imagino, irmãos, uma cidade do interior, e como ele falou, é Montes Claros, a avó ainda tinha um fogão a lenha, rachava a lenha, e ele presenciando confusão, coisas devassas, brigas, agressões físicas e também verbais. E nesse contexto, você foi crescendo até que idade, presbítero Gabriel? Quando você teve o primeiro contato com a igreja, como é que foi esse primeiro contato, essa infância? Você estudava, você ainda era bem pequeno? Como é que foi a fase que você encontra com Cristo e Cristo chega nesse quintal tão terrível? As coisas que eu mais lembro foi assim, pastor, com 6 anos de idade eu não vi mais o meu pai, né? Porque meu pai nunca conviveu com a minha mãe. Um detalhe, foi bom você voltar? Então, até os 6 anos, o seu pai estava junto, dando todo apoio, cuidando de você assim como pai.
cuidando? Porque a criança tem as suas necessidades, o leite, a fralda, a roupinha. Então, até esses 6 anos, o seu pai foi esse pai presente, Gabriel? Não, eu nunca vivi de forma presente assim com meu pai. Nunca convivi com meu pai, né? Então, eu tinha contatos esporádicos até os 6 anos de idade. E depois de 6 anos, meu pai foi embora para Uberlândia. Eu vivi a vida dele, né? Com a família dele, a esposa, minhas 2 irmãs, né? Que já eram nascidas nesse tempo. E daí a gente permaneceu ali em Montes Claros. Então, eu lembro desse fato aos 6 anos de idade, né? Depois disso, eu me lembro de que a minha mãe ela tinha que trabalhar fora para me sustentar. Mas quem ia cuidar de mim? Eu ficava com a minha avó, mas na providência de Deus, foi aí que Deus preparou essa segunda mãe para mim, que o senhor conhece, que é a minha tia Nete, que eu me refiro a ela como mamãe netinha, né? Porque quando a minha mãe trabalhava, era a mamãe netinha quem cuidava de mim. Então, foi nesse ponto que Deus me deu a oportunidade de ter contato com o Evangelho. Porque a partir daí, eu comecei a conviver com uma pessoa que era cristã, né, os meus primos servindo a Deus, embora o meu tio havia se desviado da igreja naquela época, né, mas a minha tia sempre firme ali, uma mulher de oração, servindo ao Senhor, e nisso ela começou a me levar para a igreja, pastor. Ô, presbítero Gabriel, então tudo começou com uma faísca, com a chegada do Evangelho na vida da sua tia Nete, que eu conheço muito bem, querida cooperadora Nete de Montes Claros. Ela conheceu o Evangelho. Aprofundando um pouquinho mais, só para aproveitar um pouquinho, você sabe um pouquinho mais como que o Evangelho chegou a ela, não? Para você... Não, acho que não, né? Não tem como, pastor, né? para ser sincero, eu não sei muito bem dessa história, porque assim, eu sei que a gente tinha outro tio, né, na família que era cristão, de outra denominação, o tio Tony, né? Só que eu era muito novo ainda, ele faleceu. A única coisa que eu sei é que tem alguma relação com o pastor Roberto Pascoal e o pastor Osmar e o pastor Judemar. Né? A igreja era ainda na Francisco Gaetani, quando a minha tia conheceu o Evangelho, mas eu sou sincero em dizer que eu não tenho ainda um registro profundidade, histórico, né? Desse tempo. Então tá aí. Então tudo começou com a irmã Nete. Com certeza a irmã Nete, depois disso é outra história. Nós vamos descobrir depois como é que o Evangelho chegou na vida da irmã Nete, porque daí então a mãe do presbítero Gabriel tinha que sair para trabalhar, porque não tinha o pai. O pai, então, dá para entender que não, nesse momento, não era aquele pai presente para ajudar como o filho precisa, como é necessário, e a mãe dele teve que ir para a luta. E você ficava neste quintal, morando com essa grande família, porque eu imagino, se tinha 4, 5 famílias ali, imagino a frequência de pessoas que moravam no entorno, nos bairros, que frequentavam esse ambiente, um ambiente muito carregado, muito pesado. Com certeza. Mas aí o Evangelho chegou através da irmã Nete. O Evangelho chegou e daí a minha tia me levava para a igreja, lá na Rua do Atlético, o senhor conheceu, mas conhecida ali como as Irmãs, né? Isso. As Irmãs era uma creche cuidada por madres, né, pastor? E nós tínhamos uma igreja bem ali na frente, uma pequena igreja. Eu comecei a ir lá e o presbítero Clarismundo começou a me dar algumas oportunidades para cantar, né? Aí eu já ia para a igreja com aquela sensação assim, de cantar. Eu não entendia nada do Evangelho, não entendia nada da palavra, porque eu era muito novo, isso aí eu já estava com 8 anos de idade. Isso por volta de 2000 e pouco. Isso, mais ou menos ali. E daí eu comecei a cantar e a decorar hinos, e quando eu chegava lá em casa, eu já estava começando a ter fortemente essa influência cristã, porque eu chegava, colocava o CDzinho, né, e ficava ouvindo o dia inteiro. E como a minha avó era muito católica, ela dizia assim... Ela falava Gabriele, né? Gabriele, meu filho, você vai ficar doido de tanto ouvir essas músicas. E aí ela contava para mim os causos, né? De quem lia a Bíblia ficava maluco, ficava doido, porque foi quando o Espírito Santo começou a abrir um pouco mais a minha mente nesse período, pastor. Olha que coisa linda, irmãos, coisa bonita. Então, tudo começou como um presbítero da igreja, um obreiro da igreja, que até então não era presbítero, um cooperador, um dirigente local, um irmão que ajudava, viu na criança uma oportunidade de poder dar para ele uma oportunidade para cantar, para o inserir no contexto da igreja. Está aí a importância que a igreja tem de receber bem as crianças, de recepcioná-las, porque a semente do evangelho fica. Ele, como começou a cantar, começou a ir para casa e agora, ouvindo os hinos, ouvindo CDs, e a avó dizendo, olha, Gabriele, que é o jeito que eles chamam, né? Lá no interior, Gabriele, isso fica doido. Porque era o que ela aprendeu. Era aquilo que ela aprendeu. Mas essa chama, então, aos 7, 8 aninhos,
ficou firme no coração, presbítero Gabriel? Ficou firme. E até então a gente conhecia ali só a congregação do Maracanã, mas a sede era lá na Botucatu, né, já nessa época. E uma vez foi um irmão daqui de Curitiba pregar num congresso de jovens lá na nossa cidade. E nesse dia a minha tia convidou a minha mãe, e a minha mãe disse, eu vou. Era num sábado, né? E nessa oportunidade a gente foi todo mundo, né, em família, fomos a pé assim, reunidos. Alguns primos meus foram naqueles dias também. Minha tia conseguiu levar muita gente de casa naquele dia. Você lembra muito bem desse dia? Lembro muito bem, lembro muito bem. A gente foi, ouviu a palavra e naquele momento ali sim deu um start na minha cabeça, pastor, porque a palavra que já não me chamava tanta atenção, assim, pelo fato de ser criança, começou a entrar na minha cabeça. Aleluia. E eu comecei a entender. No domingo, a minha tia fez novamente o convite para minha mãe, e a minha mãe aceitou o convite. E eu fui, uma vez mais, né? Já estava indo sempre com a minha tia, e quando nós chegamos lá, no momento do apelo, a igreja estava incendiada, pastor Jefferson. Imagino. O senhor lembra, né? A mocidade daquela época, sim, meu Deus, era um congresso de jovens, a igreja estava incendiada no fogo do Espírito Santo, e aquele irmão, que era um evangelista, fez um apelo na hora. E quando ele fez o apelo, a minha mãe levantou a mão, e decidiu, né, entregar a vida para Cristo. E naquele momento, quando eu vi a minha mãe entregar a vida para Cristo, passou assim rapidamente na minha cabeça de criança. Peraí, eu estou aqui na igreja, mas eu ainda não aceitei Jesus. Eu tenho que aceitar Jesus também, né? E eu levantei as mãos e fui ali para frente do altar, em lágrimas, né? Aquele irmão orou por nós, nós confessamos Jesus ali publicamente, e a partir daquele dia, pastor, houve uma reviravolta na nossa casa. Ah, meu Deus, o que o Evangelho não faz? O que o Evangelho do Senhor não faz? Um quintal cheio de bebida, cigarro, por que não dizer até drogas? Porque com certeza também onde tem essas duas drogas, chegam outras drogas. Um abismo chama outro, né, pastor? Um abismo chama outro. Mas um convite de uma serva de Deus para levar o irmão até a casa do Senhor. Imagina aquele culto, aquele evangelista pregando, porque os evangelistas têm essa graça assim de pregar, diferente do pastor, e a igreja em chamas do Espírito Santo, e a mãe dele, que carregava do lado um menino, fruto de uma ação fora da palavra, de um momento de fraqueza, que para ela poderia ser um fardo, agora não tinha nada de fardo, tinha a bênção de Deus. E aí você tem na sua cabeça, então, muito claro, esse momento de vocês dois na frente da igreja. Você foi junto com a sua mãe? Fui junto com a minha mãe. E daí, como a gente estava já na igreja sede, na Botucatu, a gente teve mais oportunidades do que no bairro, porque o bairro sempre tem aquelas limitações e a sede sempre oferece mais oportunidades, né, pastor? Então, na sede, tinha o grupo de crianças, né? Que era dirigido na época pela nossa irmã Daniela. E se eu chorar, pastor, me perdoe, os irmãos também, né? Porque eu lembro que essa época assim foi muito marcante na minha vida. E daí a irmã Daniela foi uma pessoa assim que Deus usou poderosamente para firmar os meus passos na fé. Uma pessoa que abraçou, uma pessoa que colocava propósitos de oração com as crianças, o ensaio com as crianças. E eu lembro que justamente nessa época, já na virada dos 8 anos para os 9 anos, né, eu começava a ir no monte com meu primo, o senhor conheceu muito bem ele, né, e Deus foi consolidando a minha fé. E aos 9 anos de idade, eu lembro que a irmã Daniela me escalou para pregar em um culto de crianças. Aleluia. Né? A irmã Daniela é sempre muito atenciosa com as crianças, uma mãe assim de verdade, né? E ela foi, de certa forma, uma tutora para o irmão. Até hoje, eu confesso para o senhor que em momentos de angústia espiritual, eu posso ter certeza que sem falar nada, porque a gente conversa muito pouco, chega uma mensagem da irmã Daniele. Eu estava orando por você, Deus tocou no meu coração, né? Então, assim, foi uma aliança muito forte, né? Uma pessoa que Deus preparou para consolidar, e até hoje eu me lembro que eu preguei sobre o filho pródigo. Se o senhor me perguntar o que eu preguei, eu não sei. Eu sei que eu imitei muito meu primo, que era a minha criança referência. tem isso, né, presbítero Gabriel? Uhum. De imitar, de seguir o exemplo dos mais velhos. O primo dele, eu lembro dele, era o De Hudson, hoje é pastor. Uhum. Pastor De Hudson, ele era então o cooperador De Hudson, da nossa sede em Montes Claros, um jovem De Hudson.
e pregava o evangelho, pregava com muita graça, usado pelos dons do Espírito Santo. Então, você vendo ele, você pregou a irmã Daniela no culto de criança, então? No culto de crianças. E esse culto foi aonde? Você lembra onde foi? Foi na Botucatu ali. Na igreja. Eu lembro até hoje, pastor, eu tinha uma calça de linho, porque isso aqui é um detalhe de como o evangelho nos transforma. A minha mãe, sendo mãe solteira, ela queria, assim, o senhor sabe, fazer de tudo para o filho, né? Então, assim, a gente vinha de uma família pobre, mas tudo que a mãe queria dar era do melhor, dentro das condições dela. Só que quando eu aceitei Jesus, eu fiquei assim, mas eu não posso usar mais bermuda, eu não posso usar mais camisa, né, camiseta. E o Espírito Santo começou a agir de uma forma tão grande que imediatamente, pastor, eu peguei todas aquelas roupas e dei para os meus primos, doei para os meus primos, e só sobrou 2 calças, eu só tinha 2 calças. Só que naquela época era calça de bolso, assim a gente dizia, né? Aí a minha mãe falava assim, mas filho, não pode essas calças assim, o que a gente vai fazer? Eu falei, a minha mãe gostava muito de cortar as calças jeans dela, assim, né? Quando ela ainda não servia o Senhor. E a gente, naquele tempo, o que a gente fez? A gente pegou ali o estilete e cortou os bolsos e ficou aquelas marcas. Aí eu tinha 2 calças, uma calça verde e uma calça azul. E eu ia para a escola com uma, ia para a igreja com a outra. Aí, quando lavava, revezava, né? E, às vezes, as pessoas chegavam lá na sala de aula e riam, né? Daquela situação de ver, porque sabia que era uma calça, digamos assim, ajustada, né? Era todo mundo pobre, mas daquele jeito parecia mais pobre ainda. Né? Mostrava pior ainda a situação. Mostrava pior, né? a situação. Só que... Na escola, porque a gente passa por cima hoje, porque nós estamos em outro contexto, mas a gente tem filhos. E quando os nossos filhos são ridicularizados na escola, são perseguidos, a gente não tem uma roupa adequada, e isso pra gente, a gente tirou de letra, a gente superou. Mas nos filhos isso dói, e isso doeu muito, né, Pedro Gabriel? Doeu demais, pastor. E eu lembro, assim, que era uma luta, e às vezes eu voltava para casa chorando, pastor, chorando. Mas eu dizia assim, eu não vou usar mais bermuda. Aleluia. Eu vou permanecer fiel ao Senhor. E ali o Senhor foi consolidando a minha fé, e começou a fazer uma obra que eu não sei nem como explicar, assim, sabe, pastor? Porque Deus foi abrindo portas, abrindo oportunidades. Eu confesso para o senhor que Deus sempre foi muito generoso comigo no sentido de colocar pessoas que me influenciaram. E naquela época, os jovens, de uma forma geral, me influenciaram muito, porque eu via os jovens pregando, eu via os jovens orando pelos dons do Espírito Santo, eu via os jovens subindo ao monte para orar, eu via os jovens indo para a igreja e fazendo aquela janela de 24 horas de oração. E eu me lembro até hoje da irmã Claudinha, esposa do presbítero Avilmar, que às vezes ficava 24 horas sem voltar para casa, sem comer, sem beber, sem dormir, orando, buscando ao Senhor. Então, quando eu olhava para essas coisas, aquilo me marcava de forma muito profunda. Eu dizia, Senhor, é isso que eu quero para a minha vida. Eu estou aqui, irmãos, segurando as lágrimas, porque eu queria ter essa força do presbítero Gabriel para entrevistá-lo, mas tem essa dificuldade, porque eu conheço um pouquinho da história, e em alguns momentos vão até se cruzar, mas vendo aí a chama do Evangelho, vendo o que o Evangelho faz. Para quem chegou agora no programa Despertar, e nós estamos com o presbítero Gabriel Vitor de Oliveira, contando para os irmãos, de primeira mão, nunca antes contado, um pouquinho do seu testemunho, da sua vida, de como chegou ao Evangelho, de um filho de uma mãe solteira, sem o abraço do pai, que é um detalhe que deixa muito, faz muita falta o pai, deixa lacunas, deixa brechas, deixa feridas na criança muito grande, a ausência do pai. Mas pelo que eu entendi, o Senhor te abraçou e supriu, colocando pessoas, irmãos e o Espírito de Deus na sua vida, essa lacuna deixada pelo pai. Sim, pastor, eu posso dizer assim, de todo meu coração que se cumpriu aquela palavra que Jesus diz, né? Quando você deixa tudo, você vai ter 100 vezes mais em irmãos, irmãs, e diz pai e mãe, né? Então, Deus me deu ao longo dessa caminhada muitas mães e muitos pais. E ali, pastor, a minha fé foi se consolidando e a fé da minha mãe também. Aí, 6 meses depois, a minha mãe já estava completamente livre do cigarro. Ela tomou a decisão de descer as águas e se batizar. O Senhor preparou um casamento para ela. Tudo isso quando eu tinha já 9 anos de idade, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo.
Uma mudança muito grande na sua vida, né? Eu queria ter fotos, pastor, para mostrar assim a condição da minha mãe, porque a minha mãe guarda, ela não mostra para ninguém essas fotos. Essas fotos são restritas apenas a nós ali, sabe? Quem sabe quando você editar esse vídeo, quem sabe você edita depois e você consegue inserir algumas fotos depois para a gente poder, né? Sim, sim, porque mostra aquela situação deplorável, né? O efeito da bebida, o efeito dos jogos de sinuca, o efeito do cigarro, tudo isso. E quem via minha mãe agora, uma serva de Deus, eu lembro de uma coisa, pastor, que me marcava muito. Eu sempre dormi com a minha mãe, assim, né? Criancinha, né? Então, sem o pai. E daí eu lembro que uma coisa que me assustava é que minha mãe xingava muito dormindo. Minha mãe falava muito palavrão. Atribulada. Uma mulher atribulada. Dormindo, a mãe dele xingava palavrão. A mãe dele viciada no jogo de pôquer, de sinuca. Então, ele vendo essa metamorfose. Essa metamorfose. E eu lembro de um dia muito bem, era uma tarde, a minha mãe tinha chegado do serviço e ela deitou assim para descansar e eu dormi com a minha mãe ali. Só que, de repente, eu acordei com a minha mãe falando, mas ela não estava xingando mais. Ela estava glorificando a Deus. Aleluia. E ela dizia, aleluia, aleluia. Então, a mudança foi tão radical que até aquela perturbação maligna que havia durante o sono não tinha mais. E o palavrão foi trocado por glorificação a Deus, pastor. Então, assim, era uma mudança muito perceptível para todos nós e para mim, mesmo sendo muito criança, sabe? Olha como que a criança observa os pais. Talvez a irmã Terezinha, a mãe do presbítero Gabriel, não tinha noção disso, de como ele observava a mãe, de como ele observava a família. E ele pôde ver claramente a transformação que Deus fez na vida da querida irmã Terezinha. A mulher que acordava xingando, dormia apavorada, falando palavrão e xingando, agora acorda glorificando a Deus. Glorificando a Deus. E a minha mãe dava todo incentivo. Embora ela trabalhava, mas ela deixava eu ficar com a mamãe Netinha, deixava eu ficar com o De Hudson, né? E o De Hudson me arrastava, pastor, para tudo quanto é atividade dos jovens. Era como se fosse um irmãozinho. É um irmão. Monte, vigílias. O senhor lembra aqueles evangelismos feitos no bairro Planalto, no bairro JK? Ele colocava ali no cano da bicicleta, né? Ninguém tinha carro nem nada, e a gente andava ali, ia. Então eu fui... o ambiente mudou, né? Embora a minha tia vivesse no mesmo quintal, mas dentro do mesmo quintal, né? Antes da minha mãe casar, ainda a gente pôde experimentar, viver, eu diria assim, dentro de um outro mundo agora, né? Totalmente transformado pelo poder de Deus, no entanto, sem sair da Babilônia, naquele mesmo ambiente ali. Meu Deus, está aí, irmãos. O presbítero Gabriel contando para nós uma vida difícil, uma vida simples, nada de McDonald's. Não. Nada de McDonald's, cinema, nada de filho de papai. Claro que a mãe lutava para dar o melhor, mas no melhor segundo as condições, né? Segundo as condições. Que nós tínhamos. E aí, o batismo com o Espírito Santo, ele aconteceu antes do batismo nas águas. Como é que foi essa fase aí da busca, dos cultos livres, das visitas? Então, pastor, aos 9 anos eu me lembro que um dia eu estava lá na igreja do Maracanã e eu senti fortemente a presença de Deus. E a irmã Ana Silva, já de saudosa memória, ainda viva, né? Ela pegou a palavra, foi orar pelos dons e ela disse assim, olha, tem uma criança aqui no nosso meio que Jesus quer batizar com o Espírito Santo. E o Senhor vai fazer isso em breve, né? Então você foi revelado pelo Espírito Santo. Foi revelado. E ali, aquilo acendeu uma chama ainda mais dentro de mim e eu continuei a buscar. E a primeira vez que eu me lembro de ter recebido essa visitação poderosa de Deus e falado em outras línguas foi nessa mesma congregação, numa oração de início de culto. Sabe, meu coração foi incendiado assim pelo Senhor. Eu comecei a chorar, comecei a falar em línguas, sabe? E assim, foi uma experiência extremamente maravilhosa assim para mim. Aos 9 anos? Aos 9 anos de idade. Que coisa linda, irmãos. Presbítero Gabriel Vitor, hoje presbítero aqui da sede, batizado com o Espírito Santo, então, em um culto aos 9 anos de idade. Aos 9 anos. E eu me lembro, pastor, como eu disse para o senhor, que nessa época Deus começou a abrir as oportunidades, né? Então, de vez em quando eu pregava lá na igreja da Botucatu, de vez em quando eu pregava lá na igreja da Rua do Atlético, né? A minha igrejinha ali, digamos assim. Onde tudo começou. Onde tudo começou. E uma vez a gente mudou o endereço dessa igreja, né? E eu me lembro de um culto que eu estava pregando e o pastor Judemar, o sogro do senhor, estava nesse culto. E depois que acabou o culto, ele veio conversar comigo e falou bem assim, enquanto você estava pregando,
Deus falou comigo que era para eu te dar um terno. Aleluia. Porque naquela época, né, nas nossas condições precárias, eu usava aquilo que os irmãos me davam, né, se me dão, né. E eu me lembro que eu tinha 2 calças sociais, uma verdinha e uma vinho, que eu usava bastante, e sempre a blusa branca com uma gravatinha de zíper, né, gravatinha de criança. Então, sempre pregava assim, era criança, então os irmãos não se importavam muito, né. E ele foi a primeira pessoa, me lembro ainda hoje da tarde em que eu fui para a casa do pastor Judemar, almocei com eles, com a irmã Fátima, a Giliette, e depois a gente foi lá para aquele shopping center ali, perto do fundo do Canelas, né? Foi quando eu tive a oportunidade de ter o meu primeiro terno. E que cor que era esse terno, meu Gabriel? Você Era um lembra? terno preto. Era preto? Era um terno preto, aham. Foi o primeiro terno, então, que o prefeito Gabriel usou e começou aí a fazer os trabalhos da obra do Senhor aos 9 anos, pregando o evangelho. E eu imagino, porque daí para frente, agora sim, daí para frente começam as lutas, querendo ou não, vem os 10, vem os 11, vem aí a pré-adolescência, os 12 anos. Como é que foi essa fase, irmão Gabriel? Agora saindo da primeira infância, né? Com os seus 9 anos, já saindo da primeira infância, mas já com a base formada, que era o selo do Espírito Santo, que era a igreja, que foi uma família que se agregou à sua. E como é que foi essa fase sua na adolescência, essa fase sua na igreja, como é que foi? Agora, pastor, acontece um ponto de virada, eu diria assim, um pouco estranho, né? Porque, pela lógica, era para continuar em uma escala ascendente, assim, né? Mas tudo aquilo que eu vi, que eu presenciei no quintal da minha avó, começou a refletir na minha vida justamente nessa época. Mais ou menos ali aos 12 anos de idade. Então, até então, eu estava naquele período assim, de desfrutar da presença de Deus, de desfrutar daquela novidade da fé cristã, da vida cristã. Só que com os meus 12 anos, então, eu comecei a sofrer o reflexo daquilo e começou, então, a despertar curiosidades na minha mente. Então, como eu estava envolvido agora no ambiente escolar de outras pessoas que estavam, né, nessa mesma fase, então começou a surgir uma decadência espiritual, poderia assim dizer, pastor, né, por causa da influência dos amigos, da descoberta de outras coisas, né? Então, tudo aquilo me afetava assim de uma forma profunda. Mas até aos 14 anos, eu permaneci firme na presença de Deus, me batizei. Aos 14? Aos 14 anos. Até que houve um caso, pastor, se o senhor me permite contar isso. Fica à vontade, Pedro Gabriel. Eu me lembro que eu tinha uma amiga, e ela era assim, amiga de escola, eu digo, né? Embora fosse nova, era uma moça que já tinha experimentado muitas coisas do mundo, que para mim, né, eu tinha visto muitas coisas, mas não tinha necessariamente experimentado, né? Porque ele tinha visto muita coisa pesada, irmãos, para a idade, porque vivia numa família que não era cristã na primeira infância. Mas, graças a Deus, não tinha experimentado nada desse mundo, né? Nada, né? Então, eu não tinha tido nenhum contato com a moça, por exemplo, assim, de namoricar, de ficar, como dizem a turma, né, aos 14 anos. E eu estava sentado, assim, na segunda carteira e essa moça na primeira carteira. E ela olhou para mim assim e falou bem assim, eu já contei esse caso para os adolescentes. Falou assim, você já beijou alguém? Aí eu falei assim, não, eu nunca beijei ninguém. Só que ela perguntou bem baixinho. Mas, diante da minha resposta, ela publicou para toda a sala. Ela se levantou e falou assim, meu Deus, eu não acredito que você nunca beijou ninguém. Meu Deus, olha, irmãos, o ambiente escolar que os nossos filhos estão inseridos. Esse é um ambiente pesado, um ambiente terrível. Olha aqui a pergunta que a moça fez pro jovem, pro adolescente Gabriel. E aquilo me fez corar de vergonha naquele momento, pastor. E foi aí, pastor Gerson, essa a estratégia do diabo para criar um ponto de virada, de me envergonhar diante da turma. E eu falei assim, agora eu já não posso mais ficar nessa condição, né? Porque enquanto criança você ainda suporta muita coisa, né? Mas quando chega na fase da adolescência, você começa a ter aquelas crises de vergonha e tal. Então eu queria fazer alguma coisa para tirar aquele estigma de mim, para ninguém ficar pensando mais que eu era um retrógrado, né? Ali no meio da turma, um atrasado. E aí nasceu esse momento, então, foi o momento dos 14 anos, um período de decadência, você tem assim na sua vida, Pedro Gabriel? Uma decadência espiritual, porque eu me batizei aí 2 meses depois, e isso não foi por culpa do batismo, pastor, porque muita gente... A gente culpa o batismo, né? Não tem nada a ver. Eu confesso para o senhor que quando eu me batizei, eu tinha aquele desejo. Quando eu estava ali, fazendo o meu juramento diante de Deus, né, que o pastor faz ali na hora do batismo, eu fiz de coração aberto, o meu desejo era de servir o Senhor, mas, por outro lado, os apelos do mundo também eram muito grandes, né? Então, 2 meses depois, eu saí da nossa igreja.
né? Eu não saí da fé, eu saí da nossa igreja. Mas Aos 14 anos, isso, irmão Aos Gabriel? 14 anos. Você saiu da nossa igreja? Saí da nossa igreja. Só que como eu conheci a fé aqui, né, cresci aqui, desenvolvi aqui, eu não conseguia me encaixar. Mas eu tinha vergonha de voltar, né? Então eu fui migrando de uma para outra, tentando me achar, ficava visitando um pouquinho ali, ficava visitando um pouquinho acolá, e aí foi o declínio espiritual por completo, pastor. Aí chegou o ponto, irmãos, olha para você ver. O inimigo tirou ele da igreja onde ele tinha começado, envolveu com a música, sempre presente na sua vida, desde a primeira infância, né? Das primeiras oportunidades, né? Com 13 anos eu aprendi a tocar violão, comecei a tocar na igreja. Então, como era uma paixão muito grande, eu já não tenho mais essa paixão pela música hoje. Mas como naquela época era algo muito forte, eu tinha alguns amigos que eram de outras igrejas, a gente fez um grupinho, né, para ficar tocando. E aí eu comecei a viver experiências em igrejas também, pastor, de ver coisas absurdas que eu nunca tinha visto antes, né? Então a gente tocava em arraiá gospel, festa junina gospel. Meu Deus. E aí o ambiente foi mudando, né? Ou seja, o diabo não me tirou necessariamente da igreja. De uma vez, assim? Não, foi aos pouquinhos, né? Chegou o ponto, irmão Gabriel, eu sei que foi um declínio muito grande para um jovem que, criado na pureza do evangelho, agora afastado aos 14 anos, tocando em arraiá gospel, tocando em ambientes de festa junina. Uhum. E eu imagino que foi para você um declínio. Mas quando é que você, assim, chegou a parar de uma vez? Chegou a beber, usar bebida, alguma coisa dessa natureza, não? A graça de Deus é tão grande, pastor, que eu nunca me enviciei em nada, né? Então, eu provei cigarro uma vez, não gostei. Provei bebida uma vez. E a primeira, inclusive, que eu provei foi através do meu líder de jovens que eu tinha em uma dessas determinadas igrejas, né? Ele me convidou, assim, era uma festa na igreja de virada de ano, e depois a gente foi para casa de uma amiga, e foi lá que eu experimentei, a primeira vez, assim, através desse meu líder. Ele levou, mas não foi nada forte também, era vinho, a gente fez uma batida ali, uma cidra, e pela misericórdia de Deus eu nunca cheguei a me viciar. Mas o meu maior problema nesse período foi os namoriquinhos, né, pastor? Porque o diabo criou aquela vergonha em mim lá atrás, e agora eu não queria abrir mão disso por nada, né? Então eu tinha que ter alguém ali para dizer assim, não, eu estou num relacionamento com alguém que ninguém vai achar que eu sou essa pessoa tão atrasada. Que eu sou assim. atrasado. E aí tá, irmãos, essa fase precisa de um acompanhamento, precisa de muita oração. E como foi então, Pedro Gabriel, com quantos anos? Aos 14, então, essa decadência espiritual. Como foi o seu retorno para a Igreja Pentecostal de Jesus Cristo? Conta para nós como foi o seu retorno para a igreja, como que Deus trabalhou na sua vida, e como foi essa volta, essa vergonha, abrir mão daquilo que era para você, entre aspas, um troféu, uma namorada, uma vida sentimental resolvida. Como foi o seu retorno para a Igreja de Jesus Cristo? Deus transforma maldição em bênção, pastor, porque a mesma arma que o diabo usou para me tirar da igreja foi a mesma arma que Deus usou, né, para me trazer novamente para a igreja. Eu digo que era a espada de Golias, né, cortando a própria cabeça de Golias. Então, naquela época, com meus 17 anos e meio já, eu fui e me encantei por uma moça, né? Isso, 17 anos e meio. Então, quase 3 anos e meio, quase 3 anos e meio a 4 anos fora da presença do verdadeiro evangelho. Do verdadeiro evangelho. E foi nesse período... Aí você conheceu uma moça, então. Que eu conheci uma moça da nossa igreja, inclusive. Então, aquela paixão, assim, de adolescente, né? Eu fiquei completamente apaixonado. E eu pensava assim, só tem uma maneira de um dia eu me relacionar e casar com essa moça. Se eu voltar para lá. Se eu voltar para a igreja. Então, a paixão, como diz o ditado que a paixão é cega, né? Aquela paixão me cegou para aquela vergonha. E eu voltei para a igreja. Só que quando eu voltei para a igreja, a moça me deu um pé. Meu Deus. Né? Foi a isca que Deus usou, digamos assim, então só para trazer de volta. Então você voltou para a igreja assim, eu vou voltar porque eu vou relacionar, porque essa moça é da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo. Não tinha interesse espiritual, né? Não tinha nada no momento nenhum. Não. Mas ele voltou. E quando ele chegou lá, que ele começou a namorar com essa moça, se relacionar com ela então, ela saiu da igreja ou simplesmente terminou com você? Ela simplesmente terminou. E eu fiquei naquele estado de sofrência por um tempo, assim, né? De adolescente. Só que foi aquela angústia que agora sim me levou para Deus, pastor. Então, aquela angústia, aquele momento de sofrimento, você agora de volta para casa. De volta para casa. Com os mesmos irmãos do lado que cuidou de você na sua infância, eles te abraçaram novamente. Sim, pastor. E daí eu fui abraçado, né? É claro que eu passei por um período ali de transição que foi bastante complexo.
né? Porque sempre quando você volta tem o irmão do filho pródigo também, né? E você tem que encarar isso, né? Mas Deus, como eu disse, sempre foi muito bom e preparou pessoas, assim, colocando meu caminho para me abraçar. E eu fui pouco a pouco firmando na fé. Nessa época, foi um tempo muito decisivo na minha vida, que eu recebi uma oportunidade que eu nunca pensaria que eu, retornando para a igreja, receberia, pastor. Que foi quando eu recebi uma ligação do Senhor. E o Senhor falou bem assim, você tem coragem de vir aqui e ficar uns 15 dias comigo em Caratinga? Meu Deus, E isso aquela... aí eu lembro dessa data. Ô, irmão Gabriel, isso você tinha naquela época quantos anos? Então, eu estava quase fazendo 18 anos. Meu Deus, eu achava que o irmão tinha mais idade naquela época, mas era tão novinho. Eu me lembro da ligação, eu me lembro que surgiu na minha cidade, lá eu já morava em Caratinga, o comentário, o Gabriel voltou para a igreja. O menino que tocava rock and roll, que tinha criado na igreja e que estava agora no mundo, estava agora nas igrejas, inclusive teve um contato com meu pai, teve lá na igreja que meu pai congregava, e agora surgiu aquele comentário, o Gabriel voltou para a igreja pentecostal de Jesus Cristo, está lá. E eu, naquele campo tão difícil, sem um violão, sem nada, e eu disse, não, vou ligar para ele. E eu liguei, o irmão estava trabalhando na época de ajudante de pedreiro. Ajudante de pedreiro, como meu padrasto. Era isso? Isso mesmo. Ajudante de pedreiro. Isso mesmo. E aí foi quando o irmão viajou. Porque uma coisa eu tenho a visão daquela viagem. O que aquela viagem foi para mim, foi para a igreja local. Agora eu quero ouvir o outro lado. O que foi aquela viagem para você naquela época? E é interessante, pastor, porque o senhor sabe, teve uma época que eu viajei até com a irmã Adna, né? Eu era bem novinho, criancinha. A irmã Adna foi pregar numa cidade vizinha, a 50 quilômetros da nossa cidade ali, Bocaiúva. Então, às vezes eu ia para Bocaiúva, às vezes ia para Turmalina, mas Caratinga foi a viagem mais longa que eu tinha feito até então. E eu fiquei assim, meu Deus, ir para Caratinga, assim e tal, né? Pregar. Só que eu ficava assim, mas eu não tô tão firme assim, eu não tô tão consolidado assim. Mas eu sentia dentro do meu coração que era Deus me dando uma oportunidade, pastor. Aleluia. Deus me dando uma oportunidade. E daí nós combinamos, né? Eu lembro do senhor me buscando ali na rodoviária de Ipatinga, né? Aquela viagem foi muito marcante para mim em vários aspectos, porque eu ficava vindo durante o caminho, tentando entender o que é que Deus estava fazendo, porque até então eu não estava entendendo. Eu sabia que era uma oportunidade de Deus, mas até então não entendia. E quando eu cheguei lá, passou esses 17 dias, foram os 17 dias que Deus usou para afirmar a minha fé. Pois bem, queridos, nós estamos aí com várias emissoras, os irmãos que ligaram o rádio agora e que ligaram no YouTube agora, nesse momento, não sei qual dia, qual horário que você está acompanhando. Nós estamos com o presbítero Gabriel Vitor, contando um pouquinho do seu retorno agora para a Igreja de Jesus Cristo. E ele parou naquele momento que ele chega na rodoviária de Ipatinga, e eu me lembro que eu paro o carro e desce o presbítero Gabriel, que até então era o jovem Gabriel, com 17 anos para 18, com um violão nas costas, com um violãozinho nas costas. É uma viagem longa, longa, que sai catando tudo quanto é cidadezinha. Aquele ônibus da Saritur, ele passa ali, dá no mínimo 15 horas de viagem. No mínimo. Passando por dentro ali de Minas Gerais, só dentro. Estrada difícil também? Estrada, galinha, porco, queijo, requeijão. Tudo Dentro do ônibus. E eu me recordo que o Gabriel desce. Primeira coisa que eu falo, eu nunca vou esquecer. Eu também não. Será? Vamos ver se ele vai lembrar aí. Vamos ver se o bom Gabriel vai lembrar quando eu vou buscar ele na rodoviária em Ipatinga. Olha, pastor, espero que não me falhe a memória e seja a mesma coisa, né? Mas quando eu entrei no carro, o senhor me repreendeu por causa da calça apertada, não foi? Aquela calça jeans colada, Estava assim, bem apertado, ele estava apertado. recém voltando para a igreja, né? E eu me lembro disso. E eu lembro que na hora, assim, aquilo, sabe, pastor, me gerou assim, um impacto muito grande, que foi logo na chegada, assim, né? Foi logo na chegada. O senhor falou assim, é claro que não estou muito amigável, carinhoso, assim, bem pastoral mesmo, né? Mas eu fiquei assim, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, assim, né? Como que vai ser esses próximos 17 dias, porque eu já cheguei assim, né? Mas foi uma experiência muito boa, assim, pastor, meu Deus. E foram dias que o irmão pregou ali, todos aqueles dias, né? Eu me lembro de acordar em casa e o irmão tá ali no propósito de jejum, com a Bíblia aberta, era uma Bíblia... Era Thompson, meu Gabriel? Não lembro se era. Era uma Thompson azul, isso era uma mesmo. Thompson, azul. E eu vi a Bíblia aberta e o presbítero Gabriel ali no quarto, lendo a palavra,
pregando, cantando em todos os cultos e pregando em todos os cultos. Eu me lembro de uma vez, pastor, que eu estava assim, meu Deus, o que eu vou pregar? Porque, né, voltando àquela situação, não tinha muita coisa assim para falar, né? E eu falei, Senhor, o que eu vou pregar? E no momento da oração, eu abri a Bíblia e abriu em Gênesis 3:9, né? Quando Adão estava se escondendo do Senhor. E o Senhor diz assim, onde estás, Adão? Onde estás? Nesse dia a gente ia para Pinheiros, lá na terra do presbítero Tiago Alves, né? E eu me lembro que eu estava assim, Senhor, confirma essa palavra, confirma essa palavra, confirma essa palavra. E a Kézia e a Kelly estavam correndo lá, brincando. E de repente, a Kelly entrou assim, né? No quarto onde eu estava lá lendo a Bíblia, e ela bateu assim a mão em mim e falou assim, Capiel, aonde você está? Aonde você está? Meu Deus. E correu, e saiu. E a pergunta dela era a mesma pergunta que Deus havia feito para Adão. Onde estás? Onde estás? E naquele momento eu senti que o Senhor estava confirmando aquela palavra. Eu lembro dessas mensagens, foram momentos maravilhosos, foram 17 dias de bênção, de vitória. E aí um retorno depois desses 17 dias para Montes Claros. E como é que foi aí esse período até o irmão sair de Minas Gerais? Agora você vai preencher para nós essa lacuna do seu retorno, passando por Caratinga, até a vinda para Curitiba, ainda jovem. O meu desejo, pastor, era fazer engenharia. E eu falei assim, eu vou estudar para o Enem, né, e vou tentar. Mas se eu não conseguir, eu vou deixar em segunda opção matemática, né? Então eu gostava daquelas Olimpíadas de matemática, essas coisas assim, que sempre tinham lá no estado de Minas. E eu segui ali trabalhando na construção civil e estudando. E quando eu fiz o Enem, eu passei. Não passei para engenharia, mas passei para matemática. Então, eu recebi ali toda a documentação e guardei. E nesse período eu fiquei pensando assim, eu vou continuar estudando e vou trabalhar para juntar o dinheiro. Então, eu trabalhava com meu padrasto na construção civil, fazia curso à noite e no final de semana dava umas aulinhas de violão, né, para conseguir algum dinheirinho. E o tempo foi passando, pastor, e o tempo foi passando. E eu me lembro até hoje de um dia, nós estávamos em uma construção civil trabalhando, eu estava com um carrinho assim, levando concreto, e uma voz estava falando comigo naquele dia. Poucas vezes eu ouvi a voz de Deus assim, de forma tão clara e nítida. Eu estava ouvindo uma pregação, e de repente minha mente saiu da pregação, né? E a voz falou bem assim, faz isso que esse pregador está falando. Abandona tudo e vai fazer a minha obra. Só que na minha cabeça eu pensava assim, isso não pode ser Deus, porque eu estou me preparando para a faculdade, estou trabalhando, Deus nunca vai falar para ninguém parar de trabalhar e parar de estudar, né? Então eu tinha essa consciência comigo, isso não pode ser Deus. Só que dia após outro eu convivia com aquela consciência pesada, porque aquela voz falava comigo e parece que algo me perfurava. E eu comecei a orar, eu falei, Deus, eu não estou entendendo se é o Senhor, se é o diabo, se é a minha cabeça que está falando. É uma coisa muito forte, parece que ao mesmo tempo que eu tenho certeza que é o Senhor, parece que não é o Senhor, porque como que o Senhor vai mandar alguém fazer isso, né? E aí, pastor, eu estava num culto, e naquele culto o presbítero que estava pregando começou a orar pelos 11, e ele falou bem assim, olha, Deus está dizendo aqui que ele está falando com alguém para você entrar de cabeça em um negócio e você ainda não fez isso. E o Espírito Santo manda você fazer isso imediatamente, porque ele tem pressa. Entra de vez nesse negócio. E quando ele falou aquilo acendeu um fogo no meu coração, e quando eu levantei a mão, era justamente a resposta de Deus para as minhas orações. Daí, irmãos, o presbítero Gabriel contando que passou, então, no Enem para matemática, que é um curso muito concorrido. Você sabe que professor na área de matemática, o matemático, ele não fica nem um dia desempregado. Mas ele preparando para essa faculdade, preparando para a vida profissional, um jovem de tudo, um rapazinho de tudo, o Senhor o chama no meio da construção civil, carregando material, areia, brita, cimento, virando concreto, e o Senhor chamando ele para uma grande obra. E agora confirmando através de um servo dele que o chamado era de fato do Senhor. E aí, pastor, eu ficava assim, como que eu vou explicar isso para minha mãe e meu padrasto? Porque meu padrasto era meu patrão também, né? Quando eu falei com eles, eles ficaram meio assim, né? E falaram assim, não, mas se for de Deus, né? Só que eu preciso deixar claro aqui, pastor, que Deus não estava falando para eu deixar tudo e ficar sem fazer nada, né? Quando eu tomei aquela decisão, eu peguei a chave da igreja, às vezes eu abria a igreja, visitava os irmãos, ficava evangelizando, limpava a igreja, então eu não fiquei à toa.
Eu me entreguei totalmente a fazer a obra de Deus durante esse período. E foi nesse período que, bem estranhamente, eu digo estranhamente porque não tinha como explicar isso, Deus começou a abrir portas, pastor. Então, os irmãos me ligaram assim, olha, você pode ficar 2 meses aqui em Turmalina ensinando os irmãos a tocar violão? Meu Deus! Não, vou. Aí eu fui para Turmalina, fiquei 2 meses lá. Aí, durante a manhã e a tarde, a gente ficava ali dando aula o dia inteiro para os irmãos e pregando nas igrejas à noite, dando aula e pregando à noite, dando aula e pregando à noite. Aí, nesse interim, a gente teve o nosso congresso de jovens em Montes Claros e o pastor Natanael veio pregar lá. E daí o pastor Natanael, era um mês de setembro, né? Foi embora e tal. E depois disso, né? Eu voltei para a Turmalina novamente. E um dia eu comecei a sentir uma angústia muito grande passando no meu coração, porque Deus havia usado a irmã Cláudia, inclusive, para falar comigo que eu ia passar por uma angústia muito grande na minha vida. Naquele tempo eu tinha minha mãe. Eu pensava, vou perder minha mãe. Só que não era aquilo, era Deus que ia tratar comigo espiritualmente assim e me levar a uma mudança profunda mesmo, né? E naquele inteirinho, pastor Jefferson, eu estava em Turmalina e um dia eu fui abrir a porta da igreja assim. E quando eu fui abrir a porta da igreja, meu telefone tocou. Era o pastor Natanael. Aí ele falou a mesma coisa que o senhor falou. Você tem coragem de ficar aqui uns 5 dias com a gente em Campinas e tal? Eu falei, olha, pastor, é o seguinte, o pastor Fidelis assumiu o trabalho agora, né, e tal. Tinha 4 dias que o pastor Fidelis tinha assumido o trabalho. Vê com ele, né, se o pastor deixar, minha mãe liberar, e eu vou. E Deus preparou e eu fui. Só que esses 5 dias, pastor, se tornaram 6 meses. 6 meses? 6 meses. Foram 6 meses, né? E ali eu comecei a entender por que é que Deus tinha mandado eu abandonar tudo lá atrás. Só que nesse tempo, pastor, eu fiquei dedicado totalmente à obra do Senhor e eu não tinha uma renda, né? Só que Deus sempre abrindo portas. Eu lembro, pastor Jesus, que às vezes que Deus mais me abençoou financeiramente. Aleluia. Foi nesse período. Foi nesse período, né? E eu tinha pessoas que me ajudavam, pastor, inclusive por causa do curso, e foram pessoas que, em razão dessa decisão, disseram, olha, nós não vamos te ajudar mais, né? Porque como é que você vai trabalhar numa igreja assim, de voluntário, não está ganhando nada, não tem uma renda, então, já que você não vai estudar, então não conta mais com a nossa ajuda, né? Mas naquele instante o Senhor foi abrindo portas que eu jamais, pastor, jamais. Quantas vezes eu chegava do culto em Campinas e a irmã Tereza falava assim, olha, a irmã deixou um presente ali para você, eu abria, era uma camisa social nova, era um perfume novo, era uma gravata nova, eu cheguei a contabilizar nessa época mais de 30 camisas sociais ganhadas, então a providência de Deus supriu todas as necessidades durante esses 6 meses. Pastor. Daí, irmãos, não é que ele parou para ficar à toa, ficar em casa, jogando videogame até meia-noite, no carrinho, Ah, não, aí Deus não abençoa uma pessoa dessa. Os projetos não vai para frente. Ele parou para ficar pela obra de Deus. Saiu, foi para Caratinga, foi para Campinas. 6 meses ali, do lado do pastor Natanael, ajudando, ganhando camisa, um dava um presente, outro dava outro, e ele foi se mantendo. E aí chegou o dia em que o pastor Ademar te chamou para a sede nacional? Aí eu estava viajando com o pastor Natanael para o estado de Goiás. Nós estávamos em uma viagem, era segunda-feira de manhã. E de repente, né, o pastor estava assim em alta velocidade na BR, aquela BR livre, né, estrada reta. E o telefone dele tocou, era o pastor Ademar. Aí ele falou assim, eu vou parar aqui, porque vai que não dá área lá na frente, eu vou parar aqui, já ia atender o pastor. E daí o pastor começou a conversar com ele. Eu não sabia o que era que o pastor estava conversando com ele, estava aqui no ouvido. Mas ele olhou para mim assim, com o telefone aqui, né? Deu um sorriso e falou assim, o menino está aqui comigo, pastor. O menino está aqui comigo. E a conversa continuou. Quando acabou, ele falou assim, o pastor Ademar mandou você ir para Curitiba, quarta-feira. Isso era na segunda. Nós estávamos viajando, ia ser um bate e volta. E daí foi quando nós compramos a passagem e eu vim para Curitiba para conversar com o pastor Ademar, para conversar com o pastor Valdeci, para então entrar na escola de obreiro. Isso você tinha quantos anos, irmão Gabriel? 19? 19 anos. 19 anos agora, ele voltou para a igreja com 17 aproximadamente, com 17. Com 19 anos, ele veio para Curitiba, com 19 aninhos para Curitiba. Chegando aqui, conversou com o pastor Valdeci Vieira, com o pastor Ademar, foi para a escola de obreiro. E aí, como é que foi a sua recepção? Onde você morou aqui? Você não tinha parentes? Não tinha ninguém aqui, casa para você morar, você não era casado. Então, 19 anos, era um rapaz solteiro. Como é que foi a sua chegada aqui em Curitiba, adaptação? Como é que foi? Como é que você morou? Como é que foi o seu primeiro momento aqui em Curitiba?
Então, pastor, eu cheguei numa madrugada, já agora de mudança, né? Porque essa primeira vez eu vim só para conversar e depois eu retornei, né? Então, nesse retorno, eu cheguei aqui no primeiro dia de outubro. Primeiro de outubro agora fez 10 anos que eu estou aqui, né? 3h30 da manhã, quem me recepcionou foi o irmão Sandro, o esposo da Lloyd, porque ele também tinha vindo para a escola solteiro, né? Ele morava aqui na lateral da igreja, ali no alojamento, e foi ele quem me recebeu. Então, nesse primeiro dia, né, eu fiquei ali... Que não era junho, né? Que não era julho, não era... Não, estava bem tranquilo, estava bem tranquilo. O clima bem gostoso, assim. E daí, 8 horas da manhã daquele dia, nós já pegamos a Kombi e fomos para a chácara, né? E eu No me mesmo lembro, dia? No mesmo dia. Aí, 4 horas da tarde, a gente voltava da chácara. E voltamos, e daí, embora eu não conhecia muitas pessoas, né? Conhecia só aqueles irmãos que eu ouvia de fora, né? Assim, mas eu conhecia o pastor Arlindo e a irmã Raquel, né? Então, eles me abraçaram muito. Eu morava aqui com o irmão Sandro, né, e os outros irmãos que eram solteiros na época, mas tinha esse apoio total, assim, do pastor Arlindo. Sempre me levava para casa dele, a gente conversava, passava tempo, e, inclusive, foi, assim, uma peça fundamental para me ajudar demais nesse tempo que eu tive aqui. Porque o pastor Arlindo morava bem pertinho, já conhecia você? Já conhecia do congresso de jovens quando eu voltei para Jesus. Ah, que nessa época de retorno, né? Aí você então ficou morando aqui na igreja? Fiquei morando aqui na igreja durante um período de 2 anos até casar. Eu só posso contar uma coisa, pastor, Fica à rapidinho? vontade, Pedro Gabriel. Que uma semana antes de vir para Curitiba, daí o senhor ligou para mim de novo. Aí o senhor falou, senhor Gabriel, vem para cá, porque depois que você for para Curitiba, eu acho que não vai dar... Essa viagem, eu misturo com a primeira. É. A idade minha, moça, 40 anos já começa a pesar, né? Essa foi essa segunda fase, eu não me lembrava, essa segunda ida sua a Caratinga, eu não me lembrava. Foi a segunda. Então conta pra nós essa aí, porque pra mim vai ser novo. Essa segunda aconteceu um negócio muito interessante, assim, porque, né, eu nessa época estava envolvido, né, pastor, com uma menina, o senhor conheceu, e eu queria casar, né, se via Deus e tal, aquela coisa, e daí eu fui pregar na igreja lá do presbítero Tiago, de novo, em Pinheiros. Pinheiros. Né? E estava o presbítero João Henrique de Manhumirim, ele falou assim, olha, eu tenho um recado de Deus para te entregar, né? Para te entregar. E daí ele me entregou aquele recado de Deus, que dizia bem assim, olha, Deus manda te dizer que ele tem uma grande obra na sua vida. Eu via você entrando no ônibus assim para viajar, sabe? Com uma malinha na mão, para pregar o evangelho. Mas Deus manda te dizer que se você se envolver em relacionamento por agora, o seu ministério está acabado. Foi assim, as palavras. Meu Deus. Eu tinha pregado na terça, nós fomos na casa dele no sábado, e no domingo nós fomos almoçar na casa do presbítero João Batista, né, cunhado do pastor Arlindo. E quando chegou lá, a esposa dele falou assim, olha, eu tenho um recado de Deus para te dar. E ela, no recado de Deus, falou assim, olha, eu via você entrando no ônibus com a mala na mão para pregar, mas Deus manda te dizer que se você se envolver com alguém agora, seu ministério está acabado. A mesma revelação. E por uma providência de Deus, pastor, Deus preparou tudo assim que a própria moça veio me procurar depois para a gente desfazer aquele relacionamento. Nada contra a moça, nada contra a família, é porque não era o momento, né, Pedro Gabriel? Não era o momento, não era o propósito de Deus. E aí, essa segunda aí da sua Caratinga, você ficou quantos dias ali que eu não me recordo? Foi quase uma semana, né, pastor? Que foi quando, inclusive, eu fui pregar na inauguração da igreja de Pingo d'Água e conheci a Rayane. A Rayane, para quem não sabe, é a esposa dele, irmãos. Então foi nessa segunda ida que ele foi pregar em Pingo d'Água. Eu lembro da viagem, me parece que eu, você, o Mauri, o José Júnior, e a gente foi numa estradinha de terra, uns 60 km, e nós vamos sentindo a presença de Deus e chorando no carro. Chorando junto. Chorando no carro. Inclusive, pastor, deixa eu só abrir uma aspa Fica aqui. à vontade, irmão. Eu me lembro muito bem, eu não conhecia o pastor Eliezer, não conhecia, né, os irmãos que cuidavam da IBS aqui em Curitiba, e Deus começou a usar o pastor, sabe, a gente viajando, e começou a recitar um poema. De primeira mão, eu achei que o senhor estava fazendo uma brincadeira, assim, porque o senhor conhecia bastante coisa da minha vida, da minha história, da minha família, né? Só que, de repente, o pastor começou a chorar e falar em línguas. Daí eu entendi que aquela poesia não era um poema qualquer. Se eu puder usar essa terminologia, né? Era uma poesia profética, porque ali o senhor estava falando algumas coisas. E eu me lembro que foram muitas coisas assim que o senhor foi falando, e como eu achava que era só uma brincadeira, eu não me atentei para tudo, mas teve uma coisa que ficou marcada no meu coração. E o senhor disse bem assim, ó, e agora mesmo eu posso ver o livro que o meu amigo Gabriel vai escrever. Meu Deus. E o senhor falou mais algumas coisas e parou e falou bem assim, eu te vi perto do pastor Eliezer, escrevendo um livro. Né, que foi o que se cumpriu em 2017, quando eu escrevi a EBM de Tiago.
Meu Deus, as coisas de Deus é assim, irmãos, tá vendo? Isso eu me lembro, nós chegando em Pingo d'Água, quando Deus deu essa visão, ele escrevendo esse livro, e ele escreveu num cantinho da Bíblia. E depois ele me mostrou anos depois. E lá, então, em Pingo d'Água, foi quando você conheceu, então, a jovem Rayane. Conheci a Rayane, mas aquela experiência me fez, assim, tirar de cabeça esse negócio. Não quero namorar, não quero casar, não Porque quero... o recado de Deus era que não era hora, né? Não era hora. E eu fui buscar Deus. E só que na viagem, né, um dos irmãos que estava conosco, que era jovem também, né, falou assim, rapaz, lá em Pingo d'Água tem uma moça muito bonita lá. E eu tentando conciliar o que ele estava fazendo e meus sentimentos de buscar a Deus, né? Só que quando a gente estava lá no culto assim, a Rayane recebeu a oportunidade, eu falei assim, só pode ser essa moça aí que ele está falando. E realmente, de fato, eu olhei assim, achei uma moça bonita, mas nada que desceu para o meu coração, né? Mas depois do culto, a gente foi para casa de um irmão comer uma feijoada lá, confraternizar com os irmãos, era a inauguração da igreja. Aí o pastor Jefferson falou assim, ô Rayane, dá o seu número aí para o Gabriel, porque ele está na igreja há mais tempo que você está vindo para a igreja agora, né? Dá o seu contato para ele, se tiver dúvida, alguma coisa, né? E o senhor até falou bem assim, ele não vai dar em cima de você. Fica tranquilo, ele vai te respeitar. E de fato eu respeitei, né? Mas no dia seguinte eu mandei mensagem para ela gravar meu número ali, eu gravei e a gente não conversava, né? Aí uns 2 meses depois a gente começou a conversar com uma certa frequência, mas a gente ficou 1 ano, pastor, conversando assim, sem nem tocar em assunto de namoro, porque o meu foco era buscar o Senhor. Porque na sequência você voltou e aí veio de Já fato vim para Curitiba, para a escola de E aí não teve mais, aí foi mergulhado 24 horas nas coisas de Deus. Nas coisas de Deus. E eu queria orar, eu queria buscar. E eu não pensava em casar, sou bem sincero para o senhor. Aí um dia eu estava aqui no pátio, o pastor Ademar passou por mim e falou bem assim, você está pensando em casar? Aí eu falei assim, ó, pastor, sinceramente não. Não sei se o pastor vai lembrar disso, né? Aí ele falou assim, mas você precisa casar. Isso o pastor Ademar falou? Aham. Você precisa casar, que você precisa de uma companheira para a obra de Deus, né? E foi aí, então, que isso virou uma chave e eu comecei a pensar em casamento, pastor. Foi a partir daí. E como é que foi, irmão Gabriel, surgiu aí, da obra de Deus, agora já um obreiro, trabalhando, como é que foi agora para definitivamente decidir e assumir esse compromisso do casamento? Então, eu comecei a gostar muito da Rayane e uma coisa, pastor, que me marcou muito essa época também foi que eu me abdiquei completamente das redes sociais. O meu desejo de servir a Deus era tão grande que eu não tinha nenhuma rede social, né? Só que o meu coração começou a ter aquela inclinação por ela, né? E eu fiz um Facebook anônimo na época, né? Daí, na época, eu não sei se isso é possível hoje, mas eu ia lá, baixava as fotos e colocava no telefone, né? E comecei ali, guardar fotos, e eu ficava, nossa, essa menina é tão bonita, eu acho que eu vou falar com essa menina para nós orarmos. Aí o meu amigo, esse mesmo da viagem, né, ele começou a botar fogo, né, falou, rapaz, a Rayane gosta de você. E eu fiquei, mas ela não fala nada disso, eu também não falo nada com ela, como é que gosta, né? Só que aí um dia eu tomei a coragem e falei, pastor. Ela foi bem fria, assim, né, porque eu conversava com a Rayane e quando eu via que meu coração estava muito apaixonado, eu Esfriava. Né, esfriava e me afastava. Aí depois eu voltava de novo, porque sentia aquela saudade e ela ficava assim, esse menino é meio estranho, ele vai e volta, né? Então, quando ela falou, vamos orar, ela não colocou muita fé naquilo, né? Mas ficamos ali orando. Depois, se tiver uma foto aí da família, inclusive teve um chazinho de fralda esses dias, do terceiro filho deles. E se tiver, depois coloca na tela para os irmãos de casa poder ver a foto da Rayane grávida agora, enquanto nós estamos. Já está na tela, quando Olha ele vai aí. contando. A família do Presidente Gabriel, família linda. Tá aí, Tá aí a Rayane, dessa moça que ele fala, agora grávida do terceiro filho, que é uma menininha, vindo aí. E aí, então, você gostava dela? Gostava dela. E se o senhor me permitir, pastor, isso talvez sirva até para alguém que está nos acompanhando agora, porque é claro que a gente precisa orar para tomar direções de Deus, mas a gente precisa ser um pouco racional também, usar a cabeça, ainda mais quando é essas coisas, né? Eu me lembro que nessa época eu recebi muitas revelações, pastor. Recebi revelações, recebi profecias, recebi sonhos de que eu iria casar com outra pessoa. E foi uma época de muita confusão na minha mente, né? E eu me lembro que, mais uma vez, o senhor me aconselhou e falou assim, Gabriel, coloca o pé no chão, você não gosta dessa pessoa, você tem que casar com uma pessoa que você gosta, uma pessoa que gosta de você, uma pessoa que tem a mesma visão, uma pessoa que tem o mesmo propósito, que tem o mesmo foco diante de Deus. E aquilo foi mudando na minha mente e me encorajou, né, a tomar essa decisão. E eu fui conversar com a Rayane e a gente ficou orando ali ao Senhor. Nesse período de dezembro até abril foi quando eu tomei a decisão de ir lá, pastor, e conversar com os pais dela, né? E eu fui conversar com os pais dela e eu falei assim, Senhor, eu estou muito confuso.
Mas se for de Deus esse negócio, o Senhor vai abrir as portas. E aí Deus foi abrindo, pastor. Deus não abriu as portas, Deus escancarou os portões assim. Mas Deus foi abençoando, em tudo Deus foi abençoando a viagem. Mas como era um multitrecho de avião, quando eu fui voltar para Curitiba, de Uberlândia, né, que é a casa do meu pai, porque hoje a gente se relaciona perfeitamente bem, eu louvo muito a Deus pela vida do meu pai, da esposa dele, das minhas irmãs, né? Aí nesse interim, eu fui voltar para Curitiba e deu errado, pastor Gerson. Deu tudo errado. Começou a dar errado um pouquinho antes, né? Quando no caminho para Pingo d'Água ali, o carro do meu padrasto quebrou. Aí a empresa aérea, quando eu vim embora, falou: você não pode mais continuar esse trecho se você não pagar a viagem inteira. E aquilo já começou a gerar dúvida de novo no meu coração. Eu falei: Jesus amado, mas como assim? Né? Tava dando tudo certo. Deus preparou pessoas que a gente não tinha GPS, não tinha Google Maps naquela época, né? Deus colocou 3 pessoas no nosso caminho, pastor. E a última pessoa, inclusive, era uma pessoa que nós não conhecemos, mas conhecia a Rayane, tinha convivido com ela e deu bom testemunho dela. A moça falou assim: eu nunca vi uma moça tão crente na minha vida. Aleluia. Igual aquela moça. Nós não conhecemos, nós estávamos dando carona para estranho. E Deus dirigindo. Aí aquilo criou uma dúvida no meu coração. Eu falei: Jesus, e agora? Estava dando tudo certo, parecia ser do Senhor. Agora está dando tudo errado, o que eu vou fazer? Olha o prejuízo que eu tive aqui nessa viagem, porque eu tinha cronometrado tudo certinho, né? Só que Deus passou meu pai. Meu pai, quando eu fui fazer esse último trecho da viagem, né, eu passei na casa dele, ele falou assim: toma aqui, filho, guarda aí, depois você usa para o que precisar. Quando eu peguei aquele valor que ele tinha me dado em mãos, era o valor do conserto do carro do meu padrasto, era o valor do multitrecho da viagem e o valor do dízimo. Meu Deus. Exatos. Aí ali, pastor, foi assim uma estaca que Deus firmou, assim, confirmação, né? E em setembro a gente noivou e o Senhor preparou e nos abençoou, né? Com essa família linda que os irmãos viram aí na terra. Pois é. Faltou aí eu ter trazido algumas fotos. Se eu tivesse pensado, eu tinha trazido algumas fotos do casamento. Eu estava bem magrinho naquele dia. Foi um dia de muitas lágrimas, a minha menina pequena entrando lá no casamento. Uhum. Foram momentos maravilhosos. E daí, o prefeito Gabriel casou-se e veio para Curitiba com a irmã Rayane, trazendo a irmã Rayane para cá. Passou 2 anos depois, agora eu estava viajando, né? 2 anos depois que eu estava aqui, né? Estava viajando para trazer a esposa, né? Que eu conheci 1 semana antes de vir para cá. Então, durante todo esse período, eu vi a Rayane 4 vezes. Aquele dia da inauguração. Meu Deus, 4 vezes? 4 vezes. O dia que eu fui pedir os pais dela, né? O dia que nós noivamos e quando nós casamos, né? E viemos embora. E o Senhor começou a nos abençoar aqui, pastor. O Senhor nos abençoou e nos deu Felipe, né? Você foi a diácono antes de casar ou depois, prefeito Gabriel? Eu fui depois de casar, tudo depois de casado, né? E era isso que o pastor Ademar falava. Falava assim: não tem como a sua vida ministerial expandir sem uma esposa do seu lado, né? Então o pastor me aconselhou muito nesse aspecto e a partir do nosso casamento, aí Deus começou a trabalhar nessa área também ministerial, pastor. Aí você foi separado ao diaconato, sempre aí ao lado dos irmãos, pastor Ademar, pastor Valdeci, pastor Ângelo Fernandes, trabalhando e fazendo a obra de Deus. Depois foi ao presbitério e ultimamente agora tem desenvolvido um trabalho novo, um projeto novo aqui da Igreja de Jesus Cristo, não é isso? Pois é, pastor, nós estamos aí trabalhando para Jesus com os adolescentes, né? É um projeto recente que tem 2 anos apenas, né? Mas a gente está muito feliz de trabalhar com essa turminha bastante amada, bastante enérgica, mas é gostoso, pastor. Eu sempre falo: o irmão André está aqui, né? Ele nos ajuda também, justamente com a sua esposa, a irmã Bianca. Para mim, a alegria é quando eu chego lá na sala sexta-feira, né? E vejo eles borbulhando de energia, assim, sabe? Triste é ver quando eles estão meio amuados, meio desanimados. Mas quando eles estão borbulhando de energia, isso alegra o nosso coração. E quando é que o irmão foi ungido ao presbitério, irmão Gabriel? Como foi depois? Claro que depois de casado, diaconato também. Tem quanto tempo que o irmão foi separado ao presbitério? Pastor, foi justamente ali na primeira convenção pós-pandemia, né? Foi em 2021 ou 22? Acho que 20, né? Não, minto. Não foi a primeira convenção pós-pandemia. Foi a primeira convenção de janeiro, antes de fechar em março as coisas. Foi 2021.
Tá aí o presbítero Gabriel contando um pouquinho da história dele, de viva voz, aqui ao vivo. Para quem não conhecia, um pouquinho do relato da vida do presbítero Gabriel. Eu agora vou deixar ele fazer aí uma síntese. Ele vai colocar em ordem os fatos, algumas pontas que ele quer amarrar, algumas coisas que ele quer compensar. Todo o tempo aí disponível para o presbítero Gabriel, junto com os ouvintes de rádio, do YouTube, das redes sociais, contando para nós um pouquinho da história desse rapaz que vem de uma família de 26 tios, a mãe mais 26 tios, uma família grande, uma família humilde do norte mineiro, ele que Deus levantou aí para fazer essa obra Brasil afora. Em suma agora, o que você diria para os irmãos que tem uma chamada de Deus? Você vai fazer aí o seu resumo desse momento tão glorioso no programa Despertai. Pastor, primeiramente agradecer pela oportunidade tão surpresa assim, né? Eu não esperava essa oportunidade hoje. Eu sou muito grato a Deus por estar aqui do lado do Senhor contando esse testemunho, né? Mas o que eu diria para os irmãos, pastor, se resumiria em duas palavras, né? Entrega e espera, né? Porque quando o Senhor me chamou para a salvação, eu senti que era para entregar tudo, que era para abandonar tudo, né? Depois, quando o Senhor me chamou para a obra, eu senti também que era para fazer a mesma entrega, né? Só que as coisas elas não acontecem tão rápido assim, né? As coisas elas levam tempo para acontecer, levam muitos processos e a gente precisa aprender a esperar e descansar no Senhor, porque Deus faz todas as coisas no tempo certo. Quando eu vim para cá, eu vim solteiro, eu não imaginava ser um presbítero da igreja, né? Eu não imaginava nem que eu viria para a escola de obreiros. Eu tinha comentado uma vez com a minha mãe que meu sonho era vir, mas quando eu fosse casado, já tivesse uma família estabelecida, eu nunca imaginava que eu viria solteiro, né? Eu não esperava hoje estar no terceiro filho, não esperava hoje estar aqui, né, assim, do lado do Senhor, do lado do pastor Ademar, do lado do pastor Ângelo, do lado do pastor Valdeci, né, passando por todas essas gestões aqui em Curitiba. Então, assim, esse foi o dia do presbitério, né, essa foto. Então, são oportunidades, assim, maravilhosas. Eu digo, pastor, que quando nós entregamos tudo ao Senhor e quando nós esperamos no Senhor, Deus, Ele realiza os seus propósitos em nós. Dali, o presbítero Gabriel recebendo a unção, com a Bíblia na mão, do lado da esposa, recebendo do lado do pastor Ademar aquela foto bonita. E para terminar esse momento, presbítero Gabriel, eu queria pedir que o irmão orasse por nós, orasse por todos os irmãos da programação, por todos os ouvintes, por todos os jovens que têm sonhos, por os adolescentes do Brasil, que os olhares deles estão nessa entrevista, nesse momento em que o irmão compartilhou um pouquinho da sua história, tantos adolescentes nos acompanhando, tantos aqui em Curitiba, que o irmão pudesse orar por essas pessoas, pedindo a Deus uma oportunidade, que Deus cuidasse deles, como cuidou de você, nos momentos mais precários da sua vida espiritual, onde você estava tão fraco, tão abatido, mas a mão do Senhor cuidou de você. Amém, pastor. Vamos orar nesse momento, queridos irmãos. Senhor, nossos corações se alegram na Tua presença, porque o Senhor é um Deus de oportunidades, Pai. Eu te louvo por essa oportunidade tão maravilhosa de estar aqui do lado do pastor Jefferson e desses irmãos queridos aqui nos estúdios, meu Pai, falando para os amados ouvintes das grandezas do nosso Deus. Senhor, nós queremos orar por todos aqueles que ouviram agora esse testemunho, para que o Senhor venha tocar o coração de alguém, Pai. Tocar o coração pelo menos de alguém, Senhor. Toca nesse momento o coração desta moça, desse rapaz, desse jovem, desse adolescente, dessa criança talvez, desse irmão, dessa irmã, que tem promessas de Deus para a sua vida, mas muitas coisas ele ainda não consegue compreender, muitas coisas ainda ela não consegue compreender. Parece que o tempo está passando e essa pessoa está ficando para trás, parece que está demorando, Senhor, mas o Senhor é o Deus que trabalha tudo de forma perfeita, porque o Senhor é fiel. Ajude essa pessoa a entregar, ajude essa pessoa a abrir mão de tudo que lhe prende, lhe impede de correr a carreira, a maratona que o Senhor tem colocado diante de nós, que essa pessoa possa livrar-se dos
dos pesos, possa se livrar das bagagens e abandonar tudo que for necessário para viver o propósito do Senhor. Mas depois disso, Pai, esperar e esperar, porque o Senhor é o Deus que nos passa pelo teste do tempo. O Senhor ajude a cada um que está ouvindo nesta hora e que tudo que foi dito aqui, Pai, possa cumprir o objetivo final de ser para o louvor da Tua glória e também de tocar o coração de alguém. Nós pedimos a Tua bênção sobre os amados em nome de Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Nós vamos agora viver momentos da chegada do presbítero Gabriel. Alguma foto que tem preparada aí, Mateus? Algumas fotos de quando o presbítero Gabriel chegou por aqui, em Curitiba. Vamos ver aí. A primeira foto, ainda é quando ele chegou aqui, 19 anos. Mudou pouca coisa, presbítero Gabriel. É verdade. O cabelo que deu uma abaixada, né, pastor? O cabelo ficou mais baixinho. Isso com 19 anos. E parece que é uma Bíblia Thompson ali do lado. É, uma Bíblia Thompson ali, foi uma Bíblia que eu comprei assim quando cheguei aqui em Curitiba. Nessa época aí da permanência, eu li a Bíblia toda na permanência, pastor Gerson. Aproveitava o tempo, né? Remindo o tempo. Remindo o tempo, era muito bom. Tá aí, leu a Bíblia toda nesse período da permanência aqui na recepção da igreja. Tem mais fotos, Mateus, aí do presbítero Gabriel, vamos lá. O presbítero Gabriel na chácara da igreja quando ele chegou. Olha lá, cuidando de um cordeirinho, de uma ovelhinha. Eu me lembro que essa foi a primeira vez aqui em Curitiba que eu peguei 6 graus, pastor. Tava muito frio. Ali não dá para os irmãos verem, mas a perna tá até mais gordinha porque tinha 3 calças ali. Mas a gente vai trabalhando, né? O sangue vai esquentando ali. E ali a gente tava no momento da ovelhinha recém-nascida, né? E, o Mateus é... Uma vez, são registros maravilhosos. Eu lembro muito bem desses dias aí, pastor, meu Deus. Ele aí, é a época que colheu tanta abóbora, que aquelas ovelhas comeram muita abóbora nessa época, eu lembro. Isso foi em 2013, irmão Gabriel? Foi em 2013 ainda. 10 anos atrás, e ele não mudou nada. Nada. Vamos ver agora. Meu Deus, essa aí eu tinha 14 anos. Do riscado do sol quente lá de Montes Claros, pastor. Essa aí eu lembro muito bem do Gabriel dessa forma. Esse é o nosso presbítero Gabriel aqui da sede nacional. Meu Deus, olha aí. Do lado do antigo dirigente dele, irmão Weber Magalhães. Eu tinha 9 anos de idade. Quem lembra do Weber vai relembrar do presbítero Weber. No rádio, o presbítero Gabriel, já estava no sangue, então? Isso aí eu tinha 9 anos, pastor. Foi lá na Rádio Novas de Paz. Eu lembro da Wélida, do Lucas, ali da Cristina, né? Da Cristina também, do outro lado modulando. E a gente já fazia a programação. A Bíblia? A Biblinha ali também. O rádio está no sangue, não tem como correr. Deus já mostra pra gente e a gente não percebe o que vai ser no futuro. E hoje aqui nos microfones, aqui ao lado do pastor Ademar. Olha como é que era bonitinho aí o presbítero Gabriel, gente. Isso aí foi na Meloviana, Gabriel? Lá na Meloviana, pastor. Esse aí eu tinha 9 anos. Essa foto é do dia do casamento da minha mãe. Meu Deus, Deus estava naquela fase assim. E eu me lembro dessa fase, irmão Gabriel batizado com o Espírito Santo, cheio da presença de Deus, se alegrando no Espírito Santo. Meu Deus, essa é antiga. Que foto é essa, Essa aí foi a minha foto de batismo de católico, né? Que minha avó era muito católica, minha mãe também era católica. Pode até ver ali que eu tô com a roupinha mais arrumadinha, né? Gravatinha, suspensório, né? Que foi as fotos desse dia. Ali são alguns primos, né? Que crescemos juntos. Meu Deus do céu. E essa figura aí? Quem é essa figura aí? Essa foto, pastor, não vou lembrar com exatidão aí a idade, mas era bem novinho ainda, né? Porque eu vim para a igreja com 8 anos e quando eu vim... Aí devia ter uns 6 anos, 7 anos? Por aí, uns 7, 8 aninhos, né? Isso aí era porque os irmãos, eu não contei esse detalhe, mas os meus tios, eles são muito afeiçoados da capoeira, né? Então eu tenho muitos tios que têm várias cordas e tudo, né? Eles queriam me colocar junto. Esse dia aí foi um outro batismo que eles chamam também, né? Que foi quando eu peguei a corda branca, né? De iniciante ali na capoeira, mas graças a Deus não dei sequência, né? Deus mudou o rumo da história. Deus mudou o rumo da história, de capoeirista para pregador do Evangelho de Jesus. Aquele ali passou do meu lado, né? É o Mateus, o que tem mais cabelo ali, ó. Qual Mateus? O Mateus que tá aqui. O Freitas? O Mateus Freitas. Esse cabeludo ali é o Mateus? O cabeludo é o Mateus. Misericórdia, Jesus. Olha aí, mais uma fotinha do presbítero Gabriel. Meu Deus.
Deus. Essa camisa aí eu lembro. Aham, essa aí, Meu Deus, o tempo passou, O Jesus. tempo voa. O tempo passou. Olha aí. Aqui- Agora já bem recente, né? Essa aí? Essa aí foi quando eu vim para Curitiba, né? Bem no início eu fui ali no mercado, né? Gostava de ir naquele mercado, solteiro, fazer aquela feira de miojo e bolacha. Né? Biscoito recheado. Essa aí já é na igreja aqui em Fazenda Rio Grande, uma congregação. Pregando a palavra de Deus aí logo na chegada dele, aqui na sede, no campo da Grande Curitiba. Aí na chácara, né, pastor? Essa já é bem recente. Essa eu já estava casado já. Essa tem poucos anos atrás, né? Olha aí, mais fotos. Unificados em Pinhais, na antiga igreja ainda, né? Antiga Bem igreja de magrelo. Pinhais. Aí fotos do casamento, irmão Gabriel. Olha que coisa linda. 2013 o casamento? Foi em 2015, né, pastor? 2013 foi quando eu vim, né? 2015 o O casamento. casamento foi em dezembro de 2015. Tá aí o senhor ali ministrando, né, a palavra, e eu e a Rayane estamos ali. Maravilha, eu tava bem magrinho, hein? Aqui já em Curitiba, nas convenções, nos trabalhos, né, irmão Gabriel? Essa câmera bem antiga. Esse aí é o meu pai. Pra quem não conhecia, irmãos, tá aí a foto do pai do presbítero Gabriel. Moço novo, né, presbítero Gabriel? Ele é bem novo, né? É uma pena que não herdei os olhos verdes dele, brinco com ele, mas nem eu nem minhas irmãs também. E essa foto aí? Essa foto é do dia do batismo da minha mãe, pastor. Esse foi o dia que a minha mãe desceu as águas. Essa é sua mãe, então? Essa é minha mãe. Nessa época, irmã minha Terezinha? mãe, ela tinha 40 e pouquinhos quilos, né? Tava bem magrinha e ela era solteira ainda, né? Até então, aí ela não tinha se casado. Foi no batismo lá no Rio Carrapato. É o mesmo rio que eu. Aham. Lembra muito a irmã Viviane, né? Lembra muito. Bastante a irmã Vivianinha, do presbítero Márcio. Isso mesmo. Quem mais aí? Olha ela, essa aí é a mãe do irmão Gabriel, foto atual Foto atual da mãe. da serva de Deus, que com muita luta, com muita prova, Deus deu ela um presente que foi um filho servindo a Deus, que é um presente de Deus. Tirou desse mundo tenebroso. Esse aí é o meu primo, né? O De Hudson, foi ele que me carregou para os montes. Tem uma parcela muito grande, né, irmão Gabriel, de contribuição pro seu chamado. E esse aí que você pegava os esboços, né? Eu pegava os esboços dele, pregava, às vezes antes dele pregar, pastor, ele ficava bravo comigo. Mas era o que o senhor falou, né? A gente se agarra ao exemplo de alguém, né? Para começar. A criança precisa dessa base. Até a calça tá parecida, a camisa. Até a calça. Era uma cópia assim, ferrenha do tio, né? Tio primo. É primo, Primo, né? E aí, tá aí, momentos e fotografias maravilhosas que nós conseguimos resgatar aí que o Matheus trabalhando ali, enquanto nós falávamos aqui, ele nada tava preparado antes, conseguiu correr atrás de algumas coisas e tá aí, compartilhando para os irmãos em nome de Jesus. Aí já em Curitiba, a igreja também que te abraçou, a sede nacional, o nosso pastor, dando oportunidade, liberdade para fazer o trabalho, né, presbítero Gabriel? É verdade, pastor. A gente assim agradece todo o carinho, todo o apoio do pastor Ademar, dos nossos pastores que sempre assim nos apoiaram muito. Eu lembro dessa foto aí, né? Ainda quando o pastor Nilson estava entre nós, eu tive assim uma grande emoção nesse dia, pastor, porque eu nunca pensava que eu ia tirar uma foto dessa, né? Com a equipe Despertai. E foi a primeira foto que nós tiramos assim com a equipe. Esse dia tá muito marcado em meu coração. Ficou linda essa foto, né? O pastor Ademar, pastor Ângelo, o evangelista, sério, tudo novo. Tudo novinho. Ali tá ali o pastor saudosa memória, querido pastor Nilson Augusto Martins, o presbítero Gabriel, o filho do pastor Natanael e o Joel. Ali nessa linda foto aqui na sede nacional, programa Despertai em rede, trazendo para vocês um pouquinho da história do presbítero Gabriel. Olha esse vídeo aí, presbítero Gabriel. O que é isso? Então, pastor, esse dia aí foi o dia do acidente, porque essa era uma tobatinha, né? Que tinha lá na chácara. E sei lá, era meio esquisito, eu não sei explicar. Você apertava a manete esquerda para virar para a direita. E apertava a direita para virar para a esquerda. E os irmãos, a princípio, aí estavam me ensinando. Eu só sei que o fim dessa história é que nós caímos dentro de um buraco. Isso aí é a chácara da igreja, irmãos. Vocês estão chácara da acompanhando de casa. Vocês estão vendo imagens aí da chácara da igreja. Os irmãos trabalhando, o presbítero Gabriel com dificuldade de operar a maquininha ali. É verdade. Bem magrelo, né, pastor? Mais Que do ano eu. isso aí? 13? 2013. Meu Deus, 10 anos atrás. Presbítero Gabriel, solteiro. Solteiro, aí tava solteiro, aham.
Mas os anos melhoraram, ficou mais bonito depois que casou, rapaz. A dona Rayane deu uma arrumada, né, pastor? Porque tava judiado, meu irmão. Será que a irmã Rayane tá vendo essa cena, Jesus? Pois é, pastor. Meu Deus do céu, tá aí. Esse lindo vídeo aí para fechar essa entrevista maravilhosa com o nosso querido presbítero Gabriel. Eu nunca vi. O que as estrelas fazem? Elas brilham. Apenas isso. Elas não falam, não acenam com a mão, não cantam, não pregam. Elas apenas brilham. Aleluia! Entendeu agora? A estrela brilhou em Belém da Judeia. E ela não acenou com a mão e disse: olha, o Cristo acabou de nascer. Ela não acenou com a mão e gritou e disse: olha, Jesus está aqui. A estrela apenas brilhou. E foi o suficiente para aqueles homens virem até Cristo. Glória a Deus. O que Deus está dizendo para nós aqui nessa manhã. Glória a Deus, É que não aleluia. adianta quantas mensagens. Tá aí, nós queridos, tenhamos. momentos Não maravilhosos. Entrevista com o nosso querido presbítero Gabriel. Aqui a família dele, a irmã Rayane, o Felipe, o Samuel e a Sarinha, que tá para chegar no mês que vem. Fim desse mês, pastor. A previsão é para o dia 27. Previsão para o dia 27 da chegada da terceira componente da família. Vai para 5 pessoas. Uma família bonita, formada para Jesus aqui em Curitiba, na sede nacional. E nós estamos aqui com muita alegria, com o programa Despertai, trazendo para vocês esses momentos maravilhosos, com muita alegria no coração, presbítero Gabriel. Pastor, mais uma vez eu quero agradecer ao senhor por essa oportunidade. O senhor me mostrou agora aí um comentário da minha esposa, né? Que ela está lá nos acompanhando e, assim, essa história eu nunca compartilhei nem com ela, né? Então, eu nunca pensava que um dia eu estaria aqui no Despertai, compartilhando desse testemunho. Para mim é um grande privilégio, pastor. E quando nós falamos sobre falar isso aqui, nós falamos, a orelha do bom Gabriel ficou vermelhinha. Eu vi que ele mudou de cor, ele pensou, ele ficou assim, coçou a cabeça, mas é para a glória de Jesus. Mais alguma coisa, irmão Mateus? Vamos lá para mais algo aí que eu não sei o que é, que está preparado. Vamos lá. Pai Senhor Pastor, Pai Senhor a todos os ouvintes do programa Despertai. Eu sou a irmã Rayane, esposa do Gabriel. Eu quero deixar aqui uma participação, uma breve palavra sobre essa trajetória do Gabriel, que tem 10 anos que está aqui na Escola de Obreiros, em Curitiba. E como ele, com muito orgulho, muito zelo, ele relembra e ele se emociona de ver tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que aconteceu até a chegada dele aqui. E eu posso perceber no dia a dia, nas nossas conversas, quanto amor ele tem em fazer a obra, enquanto ele se dedica, quanto o coração dele é voltado a sempre estar entregando o melhor que ele pode para a igreja, né, naquilo que ele está fazendo. E é muito lindo ver como o Senhor vem cumprindo muitas coisas, muitas promessas, passo a passo na trajetória dele. E o nosso desejo, meu desejo como esposa, é ver que mais e mais ele possa viver os sonhos de Deus, cumprir aquilo que o Senhor tem para ele, que ele possa a cada dia estar entregue, né, aos propósitos, a obra do Senhor. Olha ele aí. Meu Deus, no estúdio 1 da Igreja de Jesus Cristo, onde ele apresentava o Despertai. Pois é, pastor Mateus tá judiando de mim com essas fotos. Olha aí, pele e osso. Ô, pastor, aquela foto primeira ali que o Mateus... porque a gente vai lembrando das coisas, né? Aquela foto primeira ali, ó, isso. Mas não foi essa foto, obviamente, que eu mandei, né? Mas esse dia foi a primeira vez que eu compartilhei uma foto com a Rayane, né? Daí a gente já tava em oração já. Foi você, né, João, que tirou, né? Aí, meu Deus do céu. Que bênção de Deus. O tempo passa. Temos um áudio agora? Vamos ouvir um áudio maravilhoso nesse momento. Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, aqui quem vos fala é a tua irmã em Cristo, Terezinha.
Queridos irmãos, eu quero testificar das maravilhas do Senhor em minha vida. Eu não nasci em um berço cristão, meu pai não era cristão, minha mãe também não era, mas o Senhor, Ele é bom em todo o tempo, e em todo o tempo o Senhor é bom. O Senhor, com a tua infinita bondade e misericórdia, através do meu filho, presbítero Gabriel Vitor, que está aí juntamente com vocês, na grande obra do Senhor Jesus. Ele recebeu uma certa feita um convite para abrir o culto em uma das congregações, em um bairro da cidade onde eu moro. Foi quando pela primeira vez eu fui ver o meu filho engrandecer e exaltar o nome do Senhor Jesus. E ali, aquele coração de mãe não resistiu, meu coração não suportou. E o Senhor Jesus, a partir desse momento que eu vi o Gabriel louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus, Deus começou a trabalhar através da minha vida, através do meu coração. E o Gabriel ali, ainda pequenininho ainda, mas cheio de entusiasmo, cheio de desejo para abrir o culto, para louvar, para tocar, para engrandecer o nome do Senhor Jesus. E assim, queridos irmãos, foi a obra do Senhor em minha vida. Eu vim de um lar bem conturbado, um povo bebia, fumava, fazia, acontecia. E aí eu entrei por esse ramo também, fumar, beber, fazer e acontecer. Mas Deus me libertou, Deus fez uma grande obra, transformando a minha vida. E hoje, se eu sou o que eu sou, foi a bondade e a misericórdia do Senhor Jesus, mesmo sabendo que não sou digna, que não sou merecedora, mas Ele fez uma grande obra em minha vida. E ali, irmãos, como nós já sabemos que o inimigo, quando ele vê uma criança que louva e bendiga o nome do Senhor, ele não fica satisfeito. E ali o Gabriel, todo cheio de alegria, todo cheio de felicidade, na casa do Senhor, fazendo a obra do Senhor, ainda criança, 5 anos, 6 anos de idade, o Gabriel fazendo a obra do Senhor. O inimigo, ele não ficou satisfeito, mas o Gabriel foi crescendo e foi desenvolvendo na casa do Senhor, e Deus foi trabalhando, Deus foi libertando, Deus foi fazendo uma grande obra na vida dele. Aí, com o passar do tempo, com seus 12, 13 anos, o Gabriel já não queria mais saber do Senhor Jesus, mas ele foi para caminhos tortuosos, foi conhecer outras congregações, foi conhecer outras igrejas, foi conhecer novos amigos. Mas como Deus tinha uma promessa e um chamado na vida dele, Deus trouxe ele pelo anzol, jogou no nariz e puxou. É como diz, tu és meu e eu não vou abrir mão de você. E eu tive momentos muito difíceis, momentos muito conturbados com o Gabriel, mas graças a Deus, o Senhor fez uma grande obra na vida do meu filho. Hoje eu falo como muitas mães falam, de boca cheia. Hoje eu tenho o privilégio de olhar e saber que o meu filho serve a Deus, estar no caminho do Senhor. Sei que Ele me deu trabalho, sei que foi difícil, mas eu não abri mão. E quero dizer para você, papai, para você, mamãe, você, vovô, vovó, titio, titia, nunca abra mão do teu parente, nunca abra mão do teu filho, nunca abra mão de nada de que Deus deu para você cuidar. Não abra mão, não. Luta, persevera, ora, busca, que no momento certo, na hora certa, Deus vai fazer a grande obra. O Gabriel me deu trabalho? Sim. Foi difícil? Foi. Mas eu orava, eu suplicava, eu pedia a Deus, e Deus não permitiu que o inimigo fizesse o que ele queria fazer com o meu filho. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu vejo meu filho na casa do Senhor, um presbítero da casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Às vezes eu olho e contemplo muitas mães que choram porque o teu filho não está na presença de Deus. Eu sou privilegiada demais. Deus, com a tua infinita bondade, misericórdia, olhou para mim com teu olhar de compaixão, com teu olhar de bondade, e fez uma obra maravilhosa, não somente na minha vida, mas na vida do meu filho. E hoje está aí o meu filho glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. E eu sou grata a Deus e vou continuar sendo grata ao meu
ao Senhor pelas maravilhas que Ele fez e que Ele vai continuar fazendo, porque eu creio, porque Ele é Deus, Ele é fiel, aquele que chamou para uma grande obra, Ele é fiel para continuar trabalhando de forma maravilhosa. Eu queria continuar testificando dos milagres, das maravilhas do Senhor, mas só que muitas das vezes a gente fica um pouco retraída para esses momentos, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus, Ele vai me conceder uma outra oportunidade para testificar com mais sabedoria das maravilhas que Deus tem feito e vai continuar fazendo. Esse é um pouco dos milagres, dos muitos milagres que Deus fez na minha vida. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não abra mão do teu filho, não. Não desista, não. Deus tem obra para ser realizada. E Deus te chamou para ser mãe. Deus te chamou você para ser conselheira, para ser amiga no tempo certo e inimiga também no tempo certo. Então, Deus te chamou para uma grande obra. Abraça a obra de Deus na tua vida, na vida da tua família e prossiga. Olha para o alvo que é o Senhor Jesus, porque Ele é fiel para garantir a bênção, garantir a vitória, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a cada um de vocês. Fica todos na paz do Senhor Jesus. É fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Que foto bonita, hein? Pastor Jefferson ali de máscara, orando pelo presbítero Gabriel. A unção a presbítero, né? A unção a presbítero do presbítero Gabriel, Vitor. E nós ali junto com os obreiros, impondo as mãos. Ouvimos aí o áudio da mãezinha dele. Olha lá, irmão Gabriel. Que imagem linda, 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 linda. Imagem maravilhosa. A unção a presbítero. E eu ali com os irmãos, ainda usando máscara, né? Foi bem no inicinho ali, um pouco antes do lockdown, né, pastor? Do lockdown. Deus abençoe, queridos e amados irmãos. Quem mais? A Gisley Simone. Que bênção, pastor Gerson. Eu me lembro muito bem desse menino Gabriel, da época que chegou aqui em Curitiba, presbítero hoje e muito amado por todos do ministério, principalmente pelos adolescentes. Glória a Deus. Pastor David Costa participando conosco. Tivemos o privilégio de conviver com o presbítero Gabriel quando chegou solteiro em Curitiba. Plantamos alface junto lá na chácara. Já era notório o grande chamado de Deus na vida desse servo de Deus. Glória a Deus, meu amigo pastor David Alves. O presbítero Gabriel orando com os irmãos agora. Amém. Vamos orar, queridos. Vamos entrar na presença do Senhor em oração. Fechando, né, pastor, mais uma temporada de programação aqui com os queridos e amados irmãos. Eterno Senhor, estamos na tua santa presença uma vez mais, Pai. Quantos pedidos de oração, quantas necessidades são apresentadas, que chegam no chat da programação, que chegam no WhatsApp da programação, e nós queremos colocar tudo aos teus pés, colocar tudo diante do Senhor. Como nós cantamos, Pai, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Nós colocamos tudo, Senhor, nós colocamos a todos, nós colocamos cada um desses pedidos de oração, crendo que haverá resposta de Deus. O irmão Cláudio agora, Pai, testemunhando que foi curado do seu braço que havia fraturado, meu Deus. O Senhor é Deus que opera milagres, sinais e maravilhas, e nós pedimos a Ti, alcança mais alguém.
Alcança mais alguém nesse momento, Pai. Toma a vida do teu povo nas tuas mãos. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece todas as necessidades. O Senhor conhece a angústia dessa alma, as dores desse coração, as enfermidades, as dificuldades, as lutas financeiras, as lutas conjugais, as lutas no âmbito familiar. Mas o Senhor também é Deus que envia o socorro bem presente no momento da angústia. Abençoa o teu povo com paz. Nos dá, Senhor, uma tarde e uma noite de bênçãos e vitórias aqui em nossa sede nacional, usando o nosso pastor Jefferson uma vez mais nas mãos graciosas do Senhor. Amanhã, na Santa Ceia do Senhor, o final de semana, Senhor, próximo, onde nós teremos o segundo encontro com as crianças. Abençoa, dá vitória para a glória do teu nome santo. Nós colocamos tudo nas tuas mãos, crendo nas tuas ricas bênçãos, em o nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Deus abençoe, amados, que oraram conosco nesse instante, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos a um trechinho de louvor, pastor, fechando a programação, pode ser? Sim, já nós vamos encerrando, né, irmão Gabriel? Um trechinho de louvor. A irmã Janaína escreve assim: o presbítero Gabriel é um exemplo de jovem. Nossa, não tenho nem palavras, mas louvo a Deus pela vida dele. A gente ouvir essas coisas, mas a gente fica tão... Isso dobra a responsabilidade, né, irmão Gabriel? É verdade. Dói, pesa. As palavras dos irmãos são tão carinhosas, mas a gente sabe o peso que essas palavras... É uma chicotada nas costas da gente. Cada um comentário é uma pedrinha a mais nos ombros, né? Nos ombros. O programa passou, Matheus disse que não viu o tempo passar, né, irmão Matheus? Matheus está almoçando agora, correndo, ligando para trás dos irmãos aí, e aí preparando tudo, porque o programa foi assim, foi do início ao fim, intenso, com muita alegria, com muito prazer, muitos irmãos emocionados, conhecendo um pouquinho da história do presbítero Gabriel, que está sempre aí nos bastidores, ou sempre aqui no bastidor não, está sempre na ponta da agulha, na ponta da linha, entrevistando, conversando. Tem tantos vídeos com ele entrevistando, mas falando dele mesmo. Eu queria que ele falasse mais, mas eu percebi que ele falava e parava um pouquinho, ele falava e parava um pouquinho. Eu queria deixar ele falar mais, mas ele, bem contido, para tirar alguma coisa é difícil, né? Mas amém, deu para nós ouvir um pouquinho da história dele. Claro que é bem pouco, né, irmão Gabriel? Pastor. Do que é, na verdade, a vida do dia a dia. É verdade, a vida ela é permeada de tantos detalhes, né? E tem coisa que a gente esquece também, né, pastor? É verdade. Não que seja menos importante, é porque na hora de colocar as coisas não é fácil de organizar as ideias. Verdade. Mas tudo contado para a glória do Senhor. Amém. E aí depois nós vamos editar, né? Será editado e postado aí nas redes sociais para a glória do nome de Jesus. Vamos cantar? Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, doce companhia do meu coração. O
ombro amigo onde eu despejo as minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança em cada novo amanhecer, o amor seguro que ninguém pode roubar. Que a minha boca esteja cheia da sua palavra, seja um tema incansável da minha canção. Que a minha vida só aponte esse nome, só a Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei o meu Pode ser Jesus, Rei, com poder nas mãos, mas do mal escravo. de tudo que eu vivi, de todos os amores, eu prefiro o meu Jesus e servi-lo até O fim. tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada.